Começa agora mais um Conversa Paralelo, o seu podcast semanal e favorito da Brasil Paralelo. E mais uma vez, não poderia ser diferente. Ao meu lado, Lara Brenner. Muito boa noite, Lara. Boa noite, meu querido. Você tá vendo que a gente veio de verde e amarelo. Não foi combinando, porque o pessoal de casa acha que a gente combina essas coisas. Mas entendeu? foi harmônico. Foi harmônico porque hoje vamos falar de política, Exato. de juventude e política brasileira, claro. Exato. Jovens na política. Jovens na política é o tema de hoje. E para isso nós estamos com dois ilustríssimos convidados representantes aqui, da juventude. que são Fernando Holliday, que é vereador por São Paulo. Muito boa noite, Fernando. Boa noite, Arthur. Boa noite, Lara. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Um prazer estar aqui de novo. Prazer é todo nosso. E Lucas Pavanato, que é ativista político. Boa noite, Lucas. Boa noite, Arthur. Boa noite, Lara. Boa noite a todo o público. Eu queria dizer que o Holliday não é mais tão jovem assim não, viu? Já passou um pouquinho. Não, cheguei nos 30 ainda, né? Tem quantos anos, Holliday? Tenho 27. 27. E você, Pavanato? Eu tenho 25. Não, 26. Acabei de 26. Ah, com coisa que é tão diferente assim, hein? É geração Z. Isso aí, pra mim é geração Z, não é? Eu nem sei qual que é essa geração. Qual que é a geração de vocês? Eu não Rapaz, sei. qual que é Essa a nova? menor ideia. Às vezes falam que é milênio, às vezes falam que é Z. Acho que Eu não sou da ali. geração Enzo. Só Milênio isso que eu sei. é até 96. Até 90. Eu nasci exatamente em 96. Tá Ah, no então limiar pegou a ali. rebarba do milênio ali. exatamente. Você já Eu tá falo na que é próxima, milênio, que é melhor que Pavanato. geração. Cara, eu já quero começar com uma porrada aqui, entendeu, Lara? Começa, Eu já Arthur. quero começar com aquela Já começa provocação. polemizando. Que é o seguinte, Nelson Rodrigues chegava e falava pra gente, ó... Ele dava um conselho pros jovens, que é jovens envelheçam, certo? E aí eu quero trazer isso pra pauta hoje, que é por quê que os jovens hoje eles precisam se politizar? Por que as pessoas mais velhas, por que o tiozão que tá nos assistindo agora, ele tem que dar ouvidos assim? Ele falou, cara, por que esse cara é jovem, ele não viveu nada da vida ainda, por que eu tenho que dar ouvido pro Pavanato, pro Holliday, sabe? Tipo, qual que é? Por que isso tá acontecendo e o que vocês sentem desse movimento em ebulição aí? Da juventude entrando na política e querendo discutir isso agora. Pode começar, Holliday. Ah, sou eu. Eu acho que assim, uma coisa que eu percebi ao longo desses últimos anos, analisando principalmente a partir do impeachment da Dilma, é que o jovem ele tem a capacidade de enxergar coisas onde os mais velhos já não conseguem enxergar. Por exemplo, 2015, quando a gente falava em impeachment da Dilma, você falar isso para um deputado de oposição tradicional era tipo assim, um sonho, uma utopia, era um negócio tipo, essa molecada aí, né? É bom, vai lá. E aí deixava a gente se manifestar e tal, mas não tomavam ações efetivas porque achavam que era uma ondinha que ia passar, né? Um devaneio da juventude. E não foi isso, né? Nós insistimos, as manifestações foram crescendo e o contexto político também ajudou até que um momento isso acontecesse. Ou seja, se você dependesse somente de pessoas experientes, que é quem tinha um mandato e o poder naquela época, o impeachment jamais teria acontecido. Então, acho que é importante nesse sentido, de olhar novos horizontes. Agora, é importante o envelhecimento também, porque todo país precisa de uma certa estabilidade, né? E para isso, você precisa ter experiência, saber quais são os caminhos mais seguros ou não. E acho que eu já tô entrando nessa fase agora. Nessa fase de buscar um pouco mais de estabilidade. E ele ainda continua lá, revoltoso. Treteiro. Como é que é, Pavanato? Mas eu vou fazer um comentário aqui, por mais irônico que seja, criticando essa ideia de que a participação do jovem na política necessariamente é boa. O Olavo de Carvalho ele vai tratar muito bem sobre esse tema. Ele vai dizer que a população brasileira, por algum motivo, tem a ideia de que o jovem ele sempre está contra a maioria. O jovem está sempre contra a manada. O jovem é o revolucionário. Sim. Ele é aquele que rompe com padrões. O imbecil juvenil que ele chamava. Exato. Muito bom. Aí, o jovem tem as pessoas têm essa imagem do jovem. Mas o jovem, ele é o cara mais influenciável possível. Via de regra, o jovem ele é aquele que, pra ser aceito no grupo dele da faculdade, no grupo dele da escola, ele vai mudar costumes, ele vai mudar a forma de se vestir pra ser aceito. As modinhas. Vem sempre da juventude. Sim. Então, se ele precisar negar os valores que os pais dele passaram, valores cristãos, etc., pra poder ser aceito, pra poder conhecer uma menina bonita, etc., ele vai abrir mão disso. Então, a participação do jovem na política, ela pode ser positiva? Pode, na medida em que o jovem tem boas ideias e tem maturidade. Ou seja, o jovem que envelheceu, como o Nelson Rodrigues diz. Sim. Mas não necessariamente todo jovem na política é bom.
É só você ver esses movimentos identitários, essas pautas woke que cada vez estão mais comuns no nosso país, elas vêm majoritariamente de uma juventude estúpida, uma juventude que não estuda e uma juventude que é levada pelas marés e pelas modas do momento. Então, é muito mais um modismo, a esquerda mais juvenil, assim, é muito mais um modismo do que o foco nos fatos de verdade. E não só na esquerda. Tem muito jovem também de direita que é imaturo. Até nós mesmos. Quantos erros a gente já não cometeu no passado e tem aprendido com esses erros por conta da imaturidade. Então, assim, eu acho que o amadurecimento ele é importante. Então, eu concordo com o conselho do Nelson Rodrigues. É uma provocação até que eu faço aqui. Claro. O pessoal de casa também faz, porque, por exemplo, você citou o Olavo. O Olavo mesmo falava que, cara, ele se envergonha dos textos que ele escreveu antes dos 40 anos, assim. É tipo assim, cara, o cara era o Olavo, entendeu? Assim, o que eu estou escrevendo? Eu só escrevo lixo, entendeu? Então, é meio que essa provocação, assim, porque, tipo, a gente vê uma juventude muito engajada. Tem uma coisa também que o pessoal fala bastante, né? Que a gente colocou aqui na pauta, que muito se fala que, hoje em dia, você sabe o nome de todos os ministros do STF. Isso virou quase um bordão, né? Você sabe, hoje em dia, todos os ministros do STF. E aí você não sabe mais os jogadores da seleção. Nomeia 9 jogadores aí dos 11, então você não sabe mais ninguém. E dos ministros, você, se bobear, você sabe os 11. Mas, cara, eu não sei se isso é tão bom assim. Eu acho que eu queria saber mais da galera da seleção mesmo. Porque você olha lá para os Estados Unidos, né? Os ministros são pessoas que eles não estão públicas, não ficam dando palestra. Você pode cruzar com um ministro lá da Suprema Corte, você nem sabe quem o cara é. Por que isso acontece aqui? Pois é, essa superexposição, eu acho que começa muito com a exposição dos ministros na TV, a partir do momento que você começa a ter transmitidas, né, as sessões e as votações dentro do STF. E os ministros começaram a gostar de aparecer, né? Então eles começaram a falar, a gente tá TV aparecendo Senado. aqui na TV. Pois é, a gente tá aparecendo aqui na TV. Vamos aumentar o discurso? Tem inclusive um estudo, eu não vou lembrar de onde vem, talvez o Holiday saiba melhor do que eu, que mostra, né, que os discursos, desde que começou a ser transmitidas as sessões com o pretexto da transparência dos ministros, eles foram aumentando gradativamente. Por quê? Porque o cara quer ficar mais tempo na TV. Ele quer que as pessoas vejam ele mais tempo. Coisa mais ridícula que existe é um ministro do Supremo Tribunal Federal ter uma conta no Twitter. Ficar tweetando. O ministro não tem que tweetar, dando opinião rapaz. sobre Pois as coisas. Ministro, todas. se quiser ter opinião, porque nem o Barroso vai pra eventos e fica dando as opiniões dele lá sobre aborto, sobre drogas, etc. Se você quer ter opinião, meu filho, dispute uma eleição. Porque a maioria dos nossos ministros do Supremo, se não todos, eles disputando uma eleição, eles não conseguem ser eleitos, não têm capacidade de ser eleito. Porque eles não representam os ideais da população. Então, como eles não representam os ideais da população, eles são apenas os guardiões da Constituição. Eles estão lá para cumprir um papel técnico e, em partes, interpretativo, que a interpretação tem os seus limites. Só que, infelizmente, no Brasil, não. Na sanha de querer aparecer, na sanha de querer ter mais poder, porque o poder é tentador, os nossos ministros, eles têm abusado ali dos seus poderes e cada vez mais interferido em questões que eles não deveriam interferir. Sim. E eu vejo vocês dois, vocês são muito ativos já há um tempo considerável. Não é pra falar que vocês entraram na vida política ontem, embora sejam jovens. Aham. Que foi que fez vocês se Só pra dar uma contextualizada em por que eu tô fazendo essa pergunta. O interesse das pessoas pela política é recente. Aham. Que dirá o interesse do jovem pela política? Então, assim, é algo extremamente recente na história do Brasil. Pensando na história pessoal de vocês, individual, o que é que fez com que cada um de vocês se despertasse para isso e falasse, caramba, isso aqui existe, eu quero entrar para esse campo? Dilma, impeachment, o que tá acontecendo? Por que essa galera tá indo protestar lá, subir no Congresso? No meu caso foi a escola, né? Por isso que durante muito tempo o Escola Sem Partido ele foi muito, muito crucial para mim, né? Foi um projeto que eu diria até a minha principal pauta durante a maior parte do meu primeiro mandato. Porque foi discutindo com um professor em sala de aula, né? Eu tinha um professor de língua portuguesa, Moisés, o nome dele, lembro até hoje. Petista, daqueles brabo, raiz mesmo. Só que não era daquele tipo de professor que tentava impor ideias aos alunos, né? Gostava de estimular o debate, mesmo que o debate levasse a opiniões contrárias a dele. Interessante. E eu lembro que um desses debates foi sobre cotas raciais. Eu não entendia muito sobre, né, vestibular, cota racial. Eu estudava em escola pública, periferia. Então, assim, qualidade de ensino péssima. Nunca nem tinha ouvido falar sobre. E aí tem um momento na aula que ele pega, lembro como se fosse hoje, e fala, olha, todos vocês precisam estudar muito pro vestibular e tal, só que o fulano, ciclano, beltrano não precisam estudar tanto. E apontou basicamente pros negros da sala, entre eles eu. E aí eu perguntei, né, mas por que a gente, professor? Né? E ele já fazendo a pergunta
justamente para levantar esse debate. Provocativo. Exatamente. E aí ele fala das cotas raciais. Não, porque vocês têm as cotas, vagas reservadas a negros, e aí vocês vão ter um caminho facilitado para esse acesso. Só que ele falou como se tivesse demonstrando, olha que legal. Mas eu falei, não quero isso, né? Como assim? Que história é essa? Mas você Tá me chamando contando de parece menosprezando, inclusive. Você mesmo contando, né? Exato. Porque foi como eu enxerguei na época, né? Eu enxerguei como um menosprezo absurdo. Como assim eu preciso de um caminho fazer? Eu não quero um caminho facilitado. Eu quero o caminho normal de estudar, me dedicar, porque eu sou capaz disso. E aí fui debatendo do jeito que dava, mas cheguei em casa e falei, vou pesquisar sobre esse negócio. Aí, na época, encontrei muitos artigos do Rodrigo Constantino falando sobre o assunto. O Reinaldo Azevedo, quando ainda tinha uns parafusos no lugar. Aconteceu alguma coisa de lá pra cá. Né? Exatamente. E nesse meio todo eu encontrei Thomas Sowell e algumas entrevistas dele e tal. Maravilhoso. E aí é quando eu começo a me posicionar pra direita. E resolvo gravar vídeos, não só falando sobre cotas, mas falando sobre os mais diversos Você assuntos tinha quantos políticos. anos, Holiday? Isso de 17 para 18 anos. Nossa. Isso era que ano, mais ou menos, Isso, sabe? 2000 e... ensino médio, 2012, 2013. Ah, foi antes do Revolta dos 20 Centavos. Isso, exatamente, antes disso. Eu começo a gravar, aí vem as manifestações de 2013. Dessas eu ainda não participei. E no início de 2015 é quando eu conheci o MBL, e aí começa a história do impeachment, coisa toda, e aí eu já era uma figura pública. Mas a semente foi na sala de aula mesmo. Olha. Caramba, então foi antes, inclusive, desse momento que o Brasil... Sim. Antes do início das manifestações. Sim. E tudo. você, Pavanato, o que aconteceu que você Bom, caiu nessa? por coincidência também, na escola, como quase todo jovem brasileiro que vai mais pra direita começa com os debates na escola, né? E eu lembro também que eu tinha um professor que eu gostava muito. Ele não era tão assim, não gostava tanto assim do debate, talvez, quanto o seu, mas eu debatia, mesmo assim, mesmo não gostando. Mas falava que era democrático. Pois é, democrático. Aí eu tinha tava na época que teve aquela questão, vocês vão até lembrar, eu acho, do Marco Feliciano quando ele assumiu a Comissão de Direitos Humanos. E começaram a ir pra cima dele e tal. Daí eu falei, pô... Aí os professores na sala começaram a criticar ele. E eu falei assim, pô... O que esse cara tá fazendo? O cara só por ele ser pastor, e venho de uma família evangélica, né? O cara, por ele ser pastor, ele não pode ser presidente da Comissão de Direitos Humanos, por quê? Ah, ele falou bobagem no passado. E daí? Tipo assim, por que ele não pode? Por que vocês estão implicando tanto com o cara? O não é laico? Pois é. Por que o comunista tem espaço e o pastor não? Aí eu peguei, através desse questionamento, comecei a ter debates em sala de aula. E esses debates, assim, o professor falava coisas que, obviamente, eu ainda não sabia. Aí eu via os argumentos dele lá, anotava, cara. Olha como é que eu era chato. Ninguém me suportava na escola. Eu ia pra casa, eu pesquisava o que ele tinha falado. Eu buscava argumentos pra responder ele. E na outra aula, já tinha passado uma semana. Eu levantava a mão. Aí ele já sabia. Então, assim, eram esses debates intermináveis em sala de aula. Quem estudou comigo, se estiver assistindo, inclusive, vai lembrar. E vai comentar aí. Eles te bloquearam todos até hoje. Essa história é legal. Aí terminou... Aí teve as manifestações de 2013 também. Eu participei daquelas manifestações, só que eu achava estranho, porque assim, a galera distribuía uns panfletinhos na manifestação, eu ia ver lá contra o Feliciano. Eu, não tô aqui porque eu tô contra o Feliciano. Não, eu só tô com raiva do governo mesmo. Sim. Então, assim, eu ainda não tinha me situado ideologicamente, mas eu já tinha opiniões divergentes da... Tinha uma mosquinha ali tinha atrás, já tava... uma intuição, Sim. até por conta da minha criação. E rapidão, só pra contextualizar, você nessa sala de aula, você era validado por alguns dos colegas ou você tava sozinho, literalmente? Sozinho, e hoje eu fico com raiva, porque os caras vêm, concordava com você pra caramba. Onde você estava? Onde Seu você desgraçado. Olha, Eu era o chato da sala. Eu tirei 0. E você ficou tirando 10. Mas e aí, fechando os parênteses. Aí tinha essas pessoas que concordavam, mas a maioria ficava silenciada. Quem levantava a mão e debatia, geralmente eram alunos mais de esquerda que já tinham por hábito estar engajados politicamente. Não existia esse negócio de jovem de direita dar opinião. Era jovem de esquerda que se engajava na política. O jovem de direita queria saber de estudar, trabalhar e ganhar dinheiro. Era assim que funcionava. E daí você começa a ter essa mudança. Eu lembro que tinha grupos no Facebook do Olavo, grupos do Mises no Facebook ainda na época. E esses grupos começaram a cultivar ideias, né? Mas você já sabia, desculpa, rapidinho. Você já sabia o que era direita e esquerda nesse momento aí? Você já tinha noção ideológica dentro da sala de aula? Tipo assim, você falou, jovens de esquerda eram militantes que falavam e tal. Você tinha alguma noção nisso? Tava ou você tá meio que tateando ali? Porque, por exemplo, nessas tretas, eu via lá, depois eu ia pesquisar o que o Feliciano tava falando sobre a treta. Ele falava, não, porque nós somos da direita, deu.
Pô, então eu tô mais parecido com ele do que com eles. Então eu sou de direita. Sim. E daí eu comecei a estudar. Chegaram as eleições, né? Eu lembro a eleição que a Dilma foi reeleita. Dilma Aécio? É. E nessa eleição eu e minha família, né? Nós nos engajamos muito, assim, principalmente nas redes sociais, pra convencer. A gente ficava tentando convencer as pessoas a não votar na Dilma. E daí nessa época eu lembro que eu pesquisei muito, cara. Então foi quando eu li meu primeiro livro do Mises, que eu li os 6 lições do Mises. E daí eu comecei pra conseguir argumentos mesmo. E nesse engajamento a Dilma ganha. Aí eu fiquei frustrado demais, muito triste. E daí eu falei, pô, eu lembro que na minha cabeça, naquela época, eu tinha a sensação assim, o PT é intransponível. Não dá pra vencer o PT no país. É impossível, porque todo mundo tá do lado deles. Aí passou o tempo, a Dilma descumpriu tudo que ela prometeu na campanha, e todo mundo ficou revoltado e começaram as manifestações. E daí a esperança voltou a surgir. Então eu comecei a ir nas manifestações. Eu lembro que eu cheguei, isso não é bonito, tá, gente? Mas eu vou falar. Eu matei aula pra poder participar de manifestação. Então façam isso. Tá Não perdoado. E numa dessas manifestações eu queria participar da organização. Eu procurei das pessoas ali perto do caminhão. Falei, eu quero participar. Eles falaram, vem aí. Na outra manifestação, eu lembro que eu já tava discursando no caminhão. Meu trabalho foi aumentando, né? A galera me viu aqui em São Paulo, me chamaram pra São Paulo. E daí começa a minha trajetória. E você sempre foi comunicativo, assim? Acho que muito pela minha criação dentro da igreja evangélica, tem muito incentivo do jovem dar uma palavra, então ele vai lá ler um texto bíblico, etc. Entendi. Então eu sempre tive essa disposição de falar em público, eu sempre gostei. Apesar de, não que eu nunca ficasse nervoso, eu ficava nervoso, mas eu enfrentava esse nervosismo porque era comum no meu meio, entendeu? Então sempre... E você, Rolly, você fala muito bem. Eu até assisti a entrevista sua com a Cíntia e foi uma entrevista muito boa. De onde que vem isso? Pois é, isso é um mistério. Porque, ao contrário dele, eu não tive essa criação. E sempre fui muito tímido, né? Em sala de aula, assim, quase nunca falava, a não ser nesses debates. Mas já era, tipo assim, final da escola já, né? Então, eu acho que eu fui nessas experiências de debatendo com o professor... aos poucos, né, criando essa capacidade de falar em público. E aí, quando vem as manifestações, eu lembro que a primeira foi 15 de março de 2015, né? E aí eu lembro que eu tava mega nervoso para falar e tal. Aí escrevi um discurso, aí reescrevi inúmeras vezes. Tem que falar desse jeito. Eu vou ler mesmo, não tem problema e tal. Aí chegou lá na hora, nervoso, tremendo, perdi papel, não sei para onde foi parar esse papel. E me jogaram um microfone. No que jogaram, eu falei, quer saber? Eu vou falar o que eu tô sentindo aqui e tal. E se tiver que gritar, eu vou gritar. E aí eu não faço a menor ideia do que eu falei. Mas eu sei que quando eu entreguei o microfone, muitas e muitas pessoas a toda hora vinham falar, nossa, você fala muito bem, não sabia que você falava desse jeito e tal. E mesmo o pessoal do MBL, que eu convivia na época, não sabiam que eu falava tão bem assim, né? E aí ficaram todo mundo impressionado. Então, eu não sei mesmo, porque eu não treinei, nunca fiz curso de oratória, mas dali em diante eu passei a ser reconhecido como alguém que fala bem em público. Cara, e falando um pouco dessa tua trajetória, você era um cara... né, mais liberal, vamos botar assim, né? Sim. E hoje você tem um viés um tanto mais conservador. O que aconteceu nesse meio termo? Como é que foi essa mudança pra ti? Eu diria que eu sempre transitei muito entre os dois mundos, né? No impeachment da Dilma, né? Quando eu entro pelo impeachment, eu diria que eu entrei como alguém mais conservador mesmo, né? Porque eu passei a conhecer Thomas Sowell e junto com o Rodrigo Constantini e tal, eu conheci a parte mais liberal da coisa. Mas foi com o Olavo que eu estudei por mais tempo, né? O que seria a direita, o que seria o conservadorismo e tudo mais. E aí depois, ao longo do processo do impeachment, quando já vai chegando mais próximo da eleição de vereador mesmo, aí eu tive um período um pouco mais liberal, porque as minhas pautas eram sempre muito voltadas à economia, né? Economia de verba de gabinete, economia disso, economia daquilo. Eu fui me afastando um pouco dessas questões mais ideológicas. Aí, durante o mandato, eu volto de novo para conservadores, porque a minha principal pauta vai ser a escola sem partido, doutrinação, ideologia de gênero, etc. Então, acho que eu fiquei indo e vindo nessa coisa toda. Só que eu acho que o período que eu mais fiquei afastado do conservadorismo mesmo
foi no período que o MBL rompeu com o Bolsonaro, né? E eu, na época, rompi junto. E aí, para tentar demonstrar que eram coisas diferentes, né? Eu me agarrei muito mais ao liberalismo. Mas eu acho que sempre fui, do ponto de vista ideológico mesmo, muito mais conservador, porque eu sempre considerei essas pautas de costumes, de cultura, muito mais importante do que pautas econômicas. Você já veio do conservadorismo, né, Pavanato? Sempre. A impressão que eu tenho é essa, de que nunca houve essa... Bom que você tem essa impressão. É isso mesmo. É isso mesmo. Pela questão familiar. Religiosa. Sim, eu venho de uma família religiosa, né? Então, minha avó, lá no interior do Paraná, humildezinha, eu costumo contar que ela não sabia escrever, aprendeu a ler e escrever para ler a Bíblia, entendeu? Então, e ela trouxe isso pro meu pai, trouxe para mim. Então, tem uma família que é muito religiosa, muito próxima de Deus. E quando eu começo a me interessar por política, eu busquei ali alguma coisa para entender mais como é que funcionava o sistema. Então, eu li primeiro 6 lições, que me levou mais para economia, descobri Milton Friedman, gostei da ideia de privatizações, etc. Mas logo ali no começo eu conheço um autor chamado Roger Scruton, que foi o primeiro autor conservador que eu li na minha vida. Aí eu li um livro dele que é o da Setinha Azul, o famoso Como Ser um Conservador. Aquele livro é espetacular. E depois eu gostei demais daquele livro, assim. Eu achava uma leitura, na época ainda, porque eu não tinha tanto hábito, difícil, mas eu me interessei muito por aquele livro, por cada detalhe dele, etc. Passei a entender o que era conservadorismo de fato, né? Que ele fala lá que o conservadorismo é a ideologia do amor, né? Que aquilo que você ama, você quer proteger da degradação. Então, vários conceitos, assim, a mudança, o mundo moderno entende a mudança como positiva, mas qual a garantia você tem de que a mudança vai ser positiva necessariamente? Isso tem que trazer pra gente uma cautela, né? Exato. E daí eu comecei a ter ideia desses conceitos e comecei a ler vários livros dele. Eu li Roger Scruton, acho que é um dos autores que eu mais li. Li As Vantagens do Pessimismo e outros livros. A Beleza, o livro da Beleza eu não li, eu vi o documentário. Mas outros livros mais políticos mesmo, porque ele era um grande ensaísta, né? Eu acabei lendo. Então isso acabou me formando como conservador de fato, não como um conservador apenas de falar que é conservador, como a maioria das pessoas infelizmente são. E às vezes não ser tão conservador assim, né? Sim. Você vê muita gente. Real. Meninos, hoje a gente vive, talvez esteja na moda falar isso também, mas eu acho que é uma moda que reflete a realidade mesmo, uma polarização. Então hoje a gente tem uma direita que é taxada pela esquerda de extrema direita e uma esquerda que é taxada pela direita de extrema esquerda. Então, como se houvesse 2 extremos e algumas pessoas transitando ali no meio e mesmo assim, hora caindo para um lado, outra caindo para o outro. Quero saber 2 coisas. Vou perguntar a primeira a respeito disso, daí a gente desenrola a segunda. Vocês acham que essa polarização é ruim? Ou ela é boa? Ela é necessária? Ela é temporária? O que vocês acham desse movimento? Olha, eu sempre achei a polarização extremamente positiva. Claro que não caindo nesse clichê do tipo, a gente sabe os 11 ministros do Supremo, mas não da seleção, mas porque as pessoas, elas passaram a pensar mais sobre o seu voto, principalmente legislativo, né? Por mais que a polarização hoje se dê principalmente pelas figuras que disputam a presidência, ou disputaram a presidência, Lula e Bolsonaro, isso se refletiu no legislativo, que hoje é muito mais ideológico. E eu acho isso extremamente positivo. Principalmente porque eu sempre fico voltando na história do impeachment, mas eu acho que é porque foi o momento mais crítico que a gente viveu nessa virada, né? Os deputados de oposição que estavam ali na época não representavam em absolutamente nada o que estava acontecendo nas ruas. Quer dizer, a gente tinha milhões de pessoas se manifestando nas ruas e quase nenhum deputado representava aquilo. Quer dizer, era um negócio surreal, era realmente um outro mundo. Então, acho que a polarização, ela fez com que isso ficasse... com que o Congresso fosse uma representação mais real do que é o Brasil, seja para a esquerda ou para a direita. E acho que isso faz com que a gente tenha uma maior qualidade no debate público. Claro, tem as suas consequências, os seus defeitos. Tem a espetacularização do debate, aquela coisa de você... às vezes entrar numa disputa somente para conseguir like e não necessariamente para discutir seriamente uma política. Mas, de qualquer forma, o saldo geral me parece muito mais positivo porque os deputados se importam muito mais com o que vão votar, como vão votar e como vão se posicionar nos projetos. Devem satisfação Exatamente, agora, né? Coisa que antes não tinha praticamente. Agora, diga, por favor. Tá. Então, o que eu entendo? A polarização ela é um resultado direto da ascensão das redes sociais. Então,
existia uma hegemonia ali de um sistema de comunicação que, você queria se informar, você ia se informar pela Globo. Você não tinha alternativa. E esse sistema, esses jornalistas que estavam nesse sistema, eles diziam que defendiam a liberdade de expressão. Porque a liberdade de expressão, na verdade, era a liberdade deles, que estavam ali na elite, de se expressarem. Com o tempo, as redes sociais, o sistema não soube perceber, que o sistema geralmente ele é burro, né? Porque ele é sempre dependente do Estado e dependente dos favores estatais, então ele não precisa de criatividade, não precisa evoluir, então ele acaba sendo burro. E o sistema não percebeu que as redes sociais, na verdade, eram uma forma de comunicação de massa também. E as redes sociais foram ganhando proeminência. Então você vê que, o que eu falei lá dos grupos, eu lembro que tinha grupos, eu lembro disso, cara. O começo da direita eram grupos no Facebook. Sim, eu lembro. A galera discutindo disso. em grupos, cara. E eram poucas pessoas. Orkut na época, Facebook também. Então, site de jogo, às vezes, cara. E chans, assim, era uma loucura. Aí a galera falava de um autor, você pesquisava. Era assim que surgiu a direita. E as redes sociais, elas deram voz para pessoas que o sistema não dava voz. Então, ideias de direita, de fato, elas eram marginalizadas. Quem que era direita? Era o PSDB, cara. O PSDB nunca foi de direita. É só você ler as teses, ou não precisa nem ler, pesquisa sobre as teses do FHC, de quando ele era acadêmico. O que ele escrevia? Ele era um cara marxista. Você tem foto do Alckmin lá num evento Esquerda pra Valer. Não, Teatro das Tesouras. É só ver nosso documentário Teatro das Tesouras. E o tempo comprovou, né? Tá aí, o Alckmin vice-presidente. E você tem esse sistema que quando surgem as redes sociais trazem essa polarização, que na verdade era, você tinha uma hegemonia e passaram a existir pessoas que questionam a hegemonia. Então, a polarização, na verdade, é o surgimento do debate político de fato. Então, aqueles que diziam defender a liberdade de expressão, hoje eles são contra a liberdade de expressão. Porque eles não defendiam a liberdade de expressão. Isso que é democracia, né, Pavanato? Nós somos os democratas, porque nós estamos trazendo debate para um cenário em que não existia debate. E agora que você tem democracia de fato, que você popularizou o debate de fato, eles não querem, eles não gostam. Você é chamado de antidemocrático. Você é extremista. Aí, o que é ser extremista? Vamos definir as coisas, porque a esquerda não gosta de definir, então a gente tem que definir. O extremista, ele é um cara que quer anular a oposição, ele é um cara que quer acabar com o sistema democrático, ele é um cara, vamos resumir, revolucionário. O esquerdista, marxista, ele é exatamente isso. Ele quer anular a oposição, ele quer revolucionar o sistema, ele quer acabar com o capitalismo, quer acabar com a democracia. Não existe regime comunista democrático. E daí, quando o jornalista vai falar sobre o esquerdista, quando o jornalista vai falar do Guilherme Boulos, o que ele vai falar? Vai falar, não, na verdade ele é uma centro-esquerda. Uma centro-esquerda moderada aqui. Aí ele vai falar do Pavanato que defende a democracia, defende a liberdade de expressão, inclusive dos meus adversários. Ele vai falar, extremista de direita. Então você vê, mas por que eu sou extremista? É porque eu tô questionando a hegemonia deles. É porque eu sou aquilo que eles não querem. Eu já tive, felizmente, a oportunidade de participar de uma emissora até razoavelmente grande. Mas assim, numa Globo da vida, etc., nunca um Pavanato teria espaço. Nunca teria espaço. Por quê? Porque as minhas ideias são o oposto da visão de mundo desses jornalistas que foram fabricados dentro de universidades por professores de extrema esquerda e que não aceitam pessoas que pensam diferente. Então, eles são os radicais. Eles não toleram um Pavanato lá. Entendeu? Exato. E por falar nisso, inclusive, você muito bem disse. A gente tem que definir os termos. E eu acho muito legal que você seja um cara, o Holiday também. O Holiday é mais... acho que o Holiday é mais... polido, digamos assim, sabe? O Pavanato é mais King. Não, e eu só quero dizer que eu acho que tem que ter os dois perfis, tá? Porque cada um no lado, no lugar da trincheira ali e tudo mais. Nada, a diferença é de um ano só. Não, e eu acho que você vai aprofundar isso ainda. Acho que você vai continuar sendo assim. Sim. Porque eu acho que é muito bom e acho que é muito bom ali também. Acho que é tudo ótimo. Até porque cada um fala mais com um tipo de público, sabe? Tem gente que se identifica mais com isso. Se você conhecer as minhas tias polonesas, você vai entender. Eu entendi, né? Mas o que eu ia te falar, você não se dobra a questão da linguagem. E aqui no off, antes de nós começarmos o nosso bate-papo, você falava a respeito disso. Sobre como é importante definir os termos e não sucumbir à questão da linguagem usada pelo outro quando ela é sem lógica. Eu queria que vocês desenvolvessem os dois a respeito desse assunto. Se você quiser até começar, porque tem a ver com o que você estava falando. Antes, Tá bom. Então, você tem... algumas mudanças que às vezes são imperceptíveis, né? Então, você tem essa questão que a gente acabou de falar aqui, da extrema-direita. Então, assim, eles rotulam como extrema-direita e durante muito tempo eu via, por exemplo, falar de movimentos políticos no exterior. Eles falavam que era extrema-direita e falavam, pô, deve ser, sei lá o que sei lá, um fascismo, que eles estão chamando de fascismo. Aí você vai ver, não é o que eles estavam falando. Então, você tem isso, mas você tem outras palavras que eles vão trabalhando. Você lê o livro de George Orwell, você vai ver lá que você tem a nova língua, né? A nova língua. Que um movimento
totalitário, para ele conseguir manipular as pessoas, ele precisa... O movimento totalitário é diferente do autoritário. O autoritário é aquele que toma o poder e toma o processo político para se manter no poder. O totalitário é aquele que começa a querer determinar como as pessoas vão pensar e tentar modificar a sociedade. Essa é a diferença. E a esquerda é exatamente isso. Ela é um movimento, a esquerda brasileira, né? Ela é um movimento totalitário. De engenharia social De engenharia pura. social. Mas para você manipular as pessoas, você não pode dar o nome certo às coisas. Se você quer dominar uma sociedade, você precisa mudar o nome das coisas. Então, por exemplo, a questão a gente tá falando de gênero, né? Há um tempo atrás, todo mundo que tá assistindo vai lembrar. Quando você ia preencher uma ficha, tava escrito lá, sexo masculino, sexo feminino. Você ia no banheiro, sexo masculino, sexo feminino. Mudou do nada. Foi repentino. E ninguém nem percebeu. A palavra sexo por gênero. Parece bobagem. Não é bobagem. Eles estão, de propósito, incutindo uma ideologia. Porque a palavra sexo, ela define bem claramente a questão biológica. Só tem dois. Só tem dois. A palavra gênero, não. Ela é vaga por quê? Por exemplo, gênero tem nas palavras. Um motorista. O motorista, ele pode ser homem ou pode ser mulher. Quando você coloca gênero, você está dizendo que essa questão é uma questão fluida. Que não necessariamente o cara que é do sexo masculino, ele é homem. E que não necessariamente uma pessoa do sexo feminino é mulher. Então você está deixando as coisas vagas exatamente para que o debate se situe no campo da esquerda. Então, quando a gente vai debater com uma pessoa que defende ideologia de gênero, você tem que deixar bem claro. Existe sexo feminino, sexo masculino, marcadores biológicos importam, e a palavra gênero que vocês usam, na verdade, é uma deturpação da realidade. É a deturpação da própria biologia. Então, essas mudanças são sutis e as pessoas aceitam como se não fosse nada. Por quê? Porque é criado na academia. Então, se você tem um rótulo de professor, um rótulo de doutor, em uma academia, inclusive, manipulada, tá? Porque se eu quiser ter tese de doutorado, uma tese mais à direita, dificilmente eu vou conseguir. O caminho é muito mais árduo. Então, assim, essa academia produz essas teses bizarras. E depois vai pro debate público. Começa público. Lá atrás. Já tem um monte de livro falando de gênero há décadas atrás, né? O político linguagem neutra, já tem coisa há muito tempo. Anos. E tudo isso, inclusive a esquerda que acusa o imperialismo, né? O imperialismo americano. Ela é a principal consumidora das ideologias que são criadas lá nos Estados Unidos. Que ideologia de gênero vem principalmente de lá. Vem da Europa, vem dos Estados Unidos. O que é engraçado, Pavanato, é justamente essa galera que defende a ciência, né? E chama você de negacionista. Pois é. Você questiona certas coisas, né? Tipo, cara, é biologia a parada. Pois é. Como é que você nega esse negócio, entendeu? Pois é, eu já debati com gente, a gente tava até conversando aqui, que na minha frente diz que 1 mais 1 é 2. Literalmente. Pra Tem defender o lance da matemática ser racista, né? Que 2 mais 2 pode não ser 4, pode ser 5 também. Pode ser 5. Afromatemática. Tem isso, cara. Afromatemática. Você, inclusive, tá vivendo isso na pele agora, né, Holiday, na sua faculdade. Holiday, pra quem não sabe, você tá fazendo medicina. Conta pra nós. Achei que você tava fazendo afromatemática. Pois é, eu tô fazendo medicina e eu já sou formado em história, né? E assim, quando você entra numa faculdade de história, é óbvio que você vai esperar essa militância, né? Ideologia de gênero, a deturpação dos fatos históricos em si. Então, quando eu comecei a fazer história, eu já estava meio que preparado para isso e tal. Algumas vezes eu debatia, outras vezes eu deixava passar, porque eu também precisava me formar. Agora, em medicina, eu não achei que eu fosse encontrar isso. Medicina foi realmente uma surpresa. Tem 2 matérias que são obrigatórias, né, do Ministério da Educação para todos os cursos de medicina. Elas variam de nome, mas o conceito é o mesmo. Uma é Educação, Saúde e Sociedade, a outra é Medicina, Família e Comunidade. São basicamente as matérias de humanas que você tem no início do curso de medicina. Que bacana. Pois é. Só pelo nome já posso imaginar. Exatamente. Basicamente, são 2 matérias que pretendem fazer uma propaganda de como o SUS é uma maravilha e uma evolução no sistema de saúde, um exemplo para o mundo e tal. E dentro dessas matérias, a gente encontra uma carga ideológica enorme. Por exemplo, na minha primeira aula de Medicina, Família e Sociedade, foi um filme do Michael Moore. Para quem não conhece, o Michael Moore é um cineasta norte-americano, democrata de extremíssima esquerda e um sujeito que produz filmes para replicar suas mentiras, né? E era basicamente um filme que condenava o sistema de saúde americano e demonstrava como o sistema de saúde cubano era o melhor do mundo, o mais humano e o exemplo para todo o mundo, inclusive para o Brasil. E dentro desse debate, entre aspas, que a gente teve que ter, basicamente o objetivo era discutir como que o sistema brasileiro, o SUS, poderia chegar mais perto de se transformar no sistema cubano de saúde. Deus. Que é uma mentira.
Porque Cuba não tem a melhor saúde do mundo, até porque é impossível você medir efetivamente qual é o tipo de saúde que os cubanos têm. Até porque a gente vê diariamente médicos americanos embarcando para Cuba para poder prestar a melhor medicina do mundo. E pacientes americanos sempre atendidos lá em Cuba. E assim, as poucas vezes que a gente teve acesso realmente à saúde que os cubanos, não que os turistas têm acesso, que os cubanos têm acesso, a gente viu lá médicos reutilizando equipamentos de IPI, equipamentos cirúrgicos da década de 50, de 60. E eu tentei dizer isso na aula. Tentei, várias vezes. Você ainda abriu a boca pra dar... E fui E esse negócio de gênero, desprezado. como é que é, cara? Faculdade de Medicina. Porque, pô, em tese... Pois é. Como é tratado isso lá? Já tá se encaminhando? O gênero pra ser... neutro vai aonde? O assunto começa sobre como a desconsideração do gênero é um desafio no atendimento médico. E como nós, como futuros profissionais médicos, precisamos superar esses preconceitos. Então, a ideia é que nós entendamos quais são os diversos tipos de gênero. Meu Deus. Então, estamos nessa fase agora. Entender o que é gênero, o que é identidade de gênero, quais são os diferentes tipos de gênero, qual é o tipo de atendimento médico específico para cada um desses gêneros. Que eles consideram que são quantos? Sabe Deus Não, lá. já tá crescendo. É Sei, muito. Já virou uma senha forte do Gmail. mas acho que alguma coisa perto de 30 catalogados, conhecidos, né? Que eles dizem. O que é engraçado porque, assim, isso divide as pessoas em binário e não binário, certo? Exato. O que volta para um sistema binário, então todo mundo é binário de novo, entendeu? Exatamente. Porque antes era homem e mulher. Agora tem os não binários, ou seja, então tem os gêneros Tem binários dois. e os não binários. Ele Continua não é sendo um nada. Ele vai sistema no binário. neurologista ou no ginecologista? Só tem essa opção, entendeu? Exatamente. E aí a gente fica nessas discussões muito loucas. O maior problema disso, qual que é? Você tá perdendo tempo de aula que é realmente útil para quem quer se formar médico. Então, fisiologia, anatomia, bioquímica... Eram aulas que efetivamente você deveria estar tendo nesse tempo, e você não tem. E a ideia é sempre tentar forçar o médico a ser um militante, principalmente dessas causas porque, por exemplo, minoritárias. Você tem aula de anatomia, cara. Pois é. Cara, na própria anatomia você percebe que a estrutura óssea É completamente é completamente diferente de uma mulher. E, assim, eu nunca estudei nada próximo de medicina, mas assim, é evidente. Se a pessoa morrer, você for lá num cemitério, desossar lá o cadáver, então você vai ver. O cara que for ver e estudar aquele negócio, vai falar, isso era um homem. Ou era uma mulher. Só tem duas respostas possíveis. Inclusive, recentemente a Folha... Eles fazem comum isso hoje, entendeu? Tipo, não dá pra você chegar e acho que ele era agênero, não binário, transvegano. Não sei, entendeu? Inclusive, a Folha fez uma matéria recentemente sobre um estudo, e aí a matéria era bizarra, né? A matéria, o título, principalmente, era algo do tipo... Estudo confirma que diferenças entre homens trans e mulheres cis... Eu sempre confundo, né? Mas entre homens trans difícil. e mulheres cis não é superado pelos tratamentos de transição. É óbvio que não é superado. Não importa quanto hormônio você coloque em um homem, não importa quanto hormônio você coloca em uma mulher, você nunca vai conseguir transformar alguém em outro alguém. Isso é absolutamente impossível. Você pode diminuir a sua carga de testosterona, você pode fazer com que os seus seios cresçam um pouco mais ou coloque silicone, mas a sua força, por conta do seu gene, por conta dos cromossomos X e Y, sempre estará lá. E não tem como você colocar essas mesmas pessoas para competirem numa disputa esportiva, por exemplo. Porque vai haver um desequilíbrio. Mas olha a que nível nós chegamos. Precisou haver um estudo científico para dizer algo que nós já sabíamos. Né? É uma coisa assim, o tiozão do pavê, você perguntar pra ele já sabia. Ó. Exato. E mesmo assim, se apresentar esse estudo pra militância, vão dizer Tem um conversa documentário, rapidinho, só pra encerrar esse ponto. Um documentário que eu acho maravilhoso, tá disponível no YouTube pro pessoal de casa assistir, tem legendado e tal, que é Lavagem Cerebral. Não sei se vocês já assistiram esse documentário, eu recomendo. Ele é um documentário norueguês. E o cara que faz é tipo... Ele é um humorista lá na Noruega, um humorista famoso, assim. E ele começa a se questionar. Eu já vi, porque tem várias partes, né? Tem várias, Acho que são eles 7 partes. Eu vi esse documentário. É muito interessante, bom. porque assim, ele começa a se questionar, ele fala, cara, a Noruega foi eleito o país mais igualitário do mundo.
Então, tipo, lá, o homem ganha o mesmo que a mulher e tal. É o país mais igual do mundo, é a Noruega. Só que ele começou a visitar certos lugares, ele percebeu que ele ia num hospital, na parte de enfermagem, e só tinha mulher, não tinha um enfermeiro homem. Aí ele ia numa empresa de construção civil, 98% das pessoas eram homens. E ele queria entender... Qual igualdade é essa, né? Por que... Esse era o paradoxo da igualdade. Tanto que o primeiro episódio do documentário é o paradoxo da igualdade. Tipo assim, cara, como é que no país mais igual do mundo eu não tenho 50%? Por que eu não tenho 50% de engenheiras e 50% ali de enfermeiros homens? E aí, cara, o cara começa a questionar aquilo tudo. Com muita verdade. Você vê que ele não tá... Ele não bota juízo de valor em nenhum momento. E aí ele vai atrás de um monte de gente. E aí ele vai atrás dos sociólogos de gênero que ficam falando pra ele, não, isso aí é uma questão da cultura. Isso é uma questão de como você é criado. Porque os cérebros das pessoas são iguais. E ele vai, tipo, mas será que é mesmo? Aí ele pergunta pra filha dele, ele pergunta pra mãe dele, mãe, como é que você me criou? Você me criou falando isso? Aí, tipo, ele vai nos cientistas mesmo. E aí tem uns caras que fazem estudos com bebês, cara. E é tipo assim, eles pegam um bebê e botam, sei lá, brinquedos que são tipicamente masculinos e tipicamente femininos. E aí tu vê que os bebezinhos homem vão pros robozinhos e pros carrinhos. E as bebezinhas meninas vão pras bonecas e pra casinha. Tudo que tem cara de gente, as mulheres são muito mais... enfáticas. Isso, emocionais, o rosto, ela busca mais o rosto. E o cara busca mais as questões mecânicas, frias e tal. Tipo, isso é inato, cara. Aí o cara começa a pesquisar e ele não te responde. Ele deixa você concluir. Isso que é do cacete, porque tu olha os dados e fala, mano, é impossível você... Tipo, tô olhando as duas situações, não dá pra comparar, entendeu? É louco, né? Inclusive, falando nessa questão da diferença óbvia, evidente, ululante de gênero, você entrou num debate esses tempos pra trás, justamente sobre essa questão do ringue, da porradaria de homens batendo em mulheres. Comenta conosco um pouco disso aqui, que tem a ver com a linguagem, inclusive, né? Pois é, né? Eu até fiz uma brincadeira assim, falei assim, pô, se o cara ele gosta de bater em mulher, se ele é um cara violento com mulheres, a forma mais fácil dele bater e não ser punido hoje é ele se inscrevendo no UFC. Vai lá, ele vai pegar uma mulher no ringue, vai poder bater nela e ninguém vai falar nada, porque senão a pessoa vai estar sendo transfóbica. É só ele falar que ele é mulher. Então, assim, é um absurdo, né? As mulheres feministas que dizem defender as mulheres, né? São as protetoras aí dos direitos das mulheres, que são contra a violência contra mulheres. Elas são as mesmas que defendem a Lei Maria da Penha em unhas e dentes. São as mesmas que quando uma mulher tá no ringue apanhando, elas estão contra a mulher. E muitas vezes constrangem, a ponto da mulher... Teve uma mulher que teve um traumatismo craniano, porque lutou contra um cara. Sim. E depois perguntaram pra ela, depois que ela se recuperou, perguntaram pra ela, pô, você acha isso certo? Ela falou, mas ele é uma mulher, né? Não sei o quê. Por quê? Você acha que ela realmente acredita? Não, é porque o sistema oprime essas mulheres, né? A mulher não tem voz. E quem que dá voz pra essas mulheres? Somos os conservadores. Os conservadores têm coragem de falar, não, homem é homem, mulher é mulher. E um homem não pode ocupar determinados espaços que são típicos de mulheres. Pô, se alguém algum dia na história decidiu dividir banheiro feminino e masculino, tem um motivo. Tem um motivo. Se é só você. Quem já entrou no banheiro masculino e já entrou no banheiro feminino pra ver a diferença, você sabe a diferença? A diferença é gritante. A forma como os homens lidam com a higiene é a forma como as mulheres lidam. Qual que é a diferença? Eu nunca entrei no banheiro feminino. Você já não Eu não tenho nem ideia de como é que é um banheiro. Eu tenho certeza de que é diferente. Com certeza. Então você tem, né, essas distorções aí na forma de lidar com a sociedade. E é engraçado que todas as feministas que eu questionei até hoje, nenhuma teve coragem de criticar mulheres apanhando no esporte. Nenhuma teve coragem de criticar homens usando o banheiro feminino. Nenhuma. Eu conheço uma que teve e ela tá apanhando até hoje por conta disso. A J.K. Rowling, né? Que é a autora de Harry Potter. Sim. Que é uma figura de esquerda, feminista, radical. Ela critica a questão do exatamente, trans, só que ela critica essa coisa do trans, justamente por considerar que é um retrocesso na luta das mulheres, exatamente, na luta feminista. É meio óbvio. E aí ela foi falar isso com, assim, de maneira extremamente polida, até porque ela é uma figura de esquerda, né? Então me parece que ela tava com medo de ser julgada como politicamente incorreta. E mesmo ela falando dessas obviedades de que um homem não pode lutar com uma mulher, mesmo tendo feito tratamento. Não tá tomando espaço das mulheres. Exatamente, porque tá tomando espaço, que deveria haver disputas próprias, e etc e tal. E aí foi linchada pela militância, boicotes a Harry Potter, só que ela já é bilionária, então não fez muito efeito. Mas a questão é, os poucos exemplos que a gente tem
de dentro da esquerda, né, tentando reagir a isso, são pessoas que são atacadas. Inclusive, no Brasil, uma vez um rapaz começou a me seguir, né? Aí eu fui ver os conteúdos dele, ele criticando essa questão de gênero. Aí eu fui conversar com ele, o cara é de esquerda. Ele é de esquerda, só que assim, o público dele todo de direita, por quê? Porque ele tá questionando pressupostos que hoje em dia são dogmas pra esquerda brasileira. Mas eu vou dizer, é isso que a gente precisa. A gente precisa da esquerda defendendo a ideologia de gênero, porque é dessa forma que a gente vai ganhar o debate. Quando eles defendem um absurdo, o jogo do lado de cá fica muito mais fácil. Você percebe que isso, cara, eles defendem por defender, eles são ignorantes, ou de fato eles são convictos daquilo? Porque você pega documentários, por exemplo, do Matt Walsh lá, né? What is a Woman? Cara, muito o cara chega e ele faz uma pergunta simples. Tá, o que é uma mulher? As pessoas não sabem. O que é um gato? Um gato é tal coisa. Tá bom, beleza. E o que é uma mulher? Tipo assim, como assim, cara? É só uma pergunta. E ficam com ódio da pergunta. É só uma pergunta. Por que essa pergunta existe, entendeu? O que você acha disso? Assim, de fato, é uma, sei lá, uma loucura coletiva? Olha, eu debati já também com transexuais, né? E assim, as transexuais eu senti que elas acreditavam em todas as teses. Elas realmente defendiam aquilo cegamente porque na concepção delas era defender a própria existência. Já as feministas, o que eu senti é que elas tinham medo de falar. Elas têm medo de perder o respaldo da militância. Então, se elas defenderem aquilo que elas realmente acreditam, se elas falarem, pô, realmente, aqui tá errado. Sim. A militância não vai aceitar. Porque é uma militância construída ali... não é porque a pessoa entrou na faculdade que necessariamente ela é uma pessoa com pensamento crítico. Não necessariamente. A pessoa entrou na faculdade, ela foi boa em estudar pra fazer prova. É isso. Dependendo da faculdade, da faculdade. Aí chega lá um professor mais experiente, maduro, e muitas vezes coloca coisas que a pessoa aceita sem questionar, entendeu? E essas coisas se tornam pressupostos. Por isso que quando você questiona... Quando você chega em jovem e você pergunta pra ele esses temas, ele não sabe responder quase nunca. Por quê? Porque ele aceitou sem questionar. Então, é um dogma. O professor ensinou, então tá certo. Ele aceita como dogma, e quando você questiona, ele não sabe por que ele acredita daquela forma. E ele sai da faculdade assim. E sai da faculdade e vota. Isso que é o pior, essa gente vota. Só que eu acho que também tem um ar da intelectualidade, né? Quando você fala de gênero, você fala, tem 36 gêneros, aí você começa falando o nome do gênero. Coisa cool, assim. Aí você vai desenvolver. Você bota uma palavra especialista. Exato. E aí ninguém entende o que você tá falando, então quanto menos a pessoa entende, mais inteligente você se sente. Então eu acho que tem essa coisa do ar da intelectualidade. Você vê no jornal, né? Bota lá, especialista. Aí você vai ver quem é especialista. Márcia Tiburi. Caraca, velho. São especialistas, é clássico. Vocês estavam falando dessa questão das universidades, do colégio e tal, né? E tradicionalmente a gente sabe que os jovens, eles são mais à esquerda. Né? A gente vê essa questão da doutrinação, a gente vê toda essa questão da mídia, da cultura, da música, das artes, da academia. Tinha até aquela famosa frase, né, dos jovens, né, tipo, se o jovem... Como é que é, Lara? Se o jovem não foi de esquerda, ele não tem coração. E se você, depois de velho, continua de esquerda, você não tem cérebro. Então tem essa frase. Eu não sei, é do Reagan. É do Reagan, eu acho. E aí eu queria perguntar pra vocês se vocês sentem que isso já está mudando, né, do que vocês estão percebendo. Você agora está de novo na faculdade. Você sente isso dentro da mais faculdade, forte ou ainda não, cara? Ainda é muito militante. Você é um peixe nadando sozinho contra a corrente. Rapidão, antes, o povo te conhece na faculdade, né, Conhece. Claro. Não, eu queria saber. Bom, no primeiro dia de aula já isso, vieram né? vários. É você mesmo. Nossa, não acredito que você tá aqui. Mas eu percebo uma diferença, assim. É claro que o nível de conhecimento sobre política entre os jovens ainda é muito baixo, né? Eles têm impressões gerais. Na minha sala deve ter o quê? 70 alunos. Desses 70, 50 ou 40 se identificam com ideologias mais à direita. Agora, sério? De sim, 70, 50? Sim, a imensa maioria. Agora, aí vem a questão. Estas pessoas, estão em São Paulo, Sudeste. 2, são elitizadas, né? Não são pessoas do povão, porque estão pagando uma faculdade que é extremamente cara. E são pessoas que, de alguma forma,
cresceram quando já teve a primeira onda, né? Primeira onda de jovens de direita. Então já tem Nicolas, já tem Pavanato, já tem Holly, quer dizer... Então eles cresceram vendo esses jovens, então já tem em quem se espelhar. Sim. Eu acho que esses são fatores importantes. E são pessoas que têm mais acesso à internet, mais acesso à até informação. mais otimista agora. Tudo mais. Então, só que aí eles não conseguem se aprofundar no debate político. Então são impressões gerais do tipo, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu mais ou menos acredito. Então, nesse sentido, eu fiquei muito feliz. Agora, isso no curso de medicina. Quando eu fiz história, eu fiz no Mackenzie. Não é uma faculdade conhecida por ser de esquerda, não é uma PUC da vida, não é uma USP. Mas a imensa maioria de uma sala de, sei lá, 60 alunos, tipo assim, 5 eram de direita, 4 eram muitos, eu acho até. Então, assim, depende muito da área também. Eu acho que medicina, engenharia, áreas de exatas no geral, é mais fácil você encontrar pessoas que se identificam com a direita, mas não profundamente, né? No sentido de impressões gerais. Isso eu tenho achado bem positivo. São matérias geralmente que tendem para abstração, né? Então, assim, matérias de humanas, você tem mais um campo reflexivo do que um campo empírico. E eu acho que isso dá margem para as ideias de esquerda, né? Porque, pô, são ideias utópicas. Sim. Você construir uma sociedade onde você não tem divisão do trabalho, ou uma sociedade onde não tem preço orientando as relações, isso é bizarro, não funciona, não existe. É ilógico. Só que num campo da abstração, os teóricos de gabinete, né, que acho que o Burke já chamava de teóricos de gabinete, eles estão lá, sentados nos seus gabinetes, distantes muitas vezes da realidade, e isso dá margem para esse campo da conjectura, da projeção de sentimentos, né? Pô, por que eu quero que o mundo seja assim? Porque eu acho fofinho, eu acho bonito, né? Emocional. O mundo é emocional, é religioso. Não é emocional, é religioso. Você tem um esvaziamento do sentido religioso no Ocidente e você tem substitutos que ocupam esse lugar. E esses substitutos, eles são políticos. Então, como você não tem Deus, você não tem a transcendência, o paraíso ele não vai vir por conta da volta de Jesus. O paraíso vai acontecer porque nós vamos fazer o paraíso acontecer. O progressismo é uma nova... O cientificismo, religião. O progressismo... É só você olhar. Só você olhar. O cristianismo, ele vai propor lá que existe um mal no mundo, ele vai falar que existe o pecado. Ele vai propor que existe uma solução, a volta de Jesus, né? E ele vai propor um estado de mundo perfeito, que é a eternidade. Quando a gente vai viver a eternidade. O comunismo e as ideologias modernas, elas propõem as mesmas coisas. Elas falam, existe o mal. O comunismo fala, propriedade dos meios de produção na mão do patrão. Aí existe uma solução, a revolução comunista. E existe um estado de mundo perfeito. Um mundo onde não existe propriedade e não existe Estado. Então, pode ver. É uma construção religiosa que ocupa um vácuo que é natural do ser humano. Porque o ser humano, ele é religioso em si. O normal nunca foi o não religioso. O normal sempre foi o religioso. Então, se você tira Deus... o ser humano vai procurar sentido pra vir em outra coisa. Exatamente. Até que não acredita em Deus, acredita em alguma coisa, né? Acredita na não existência também, né? Exatamente. Ô, Holiday, se eu entrar hoje no seu Instagram, o post fixado é você voltando pra casa, digamos assim, né? Que é você se reaproximando do ex-presidente Bolsonaro e tudo mais. Como que foi esse movimento? Comenta conosco, o que aconteceu, assim... Bom, para comentar a reaproximação, tem que comentar o afastamento, né? O afastamento definitivo do MBL com o bolsonarismo, na época eu estava no MBL, foi quando o Moro saiu do governo, né? E aí ele saiu do governo, dizendo que, enfim, Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal e tudo mais. E aí chamamos aquilo um absurdo e tal. Só que o erro foi tomar a fala do Moro, sem provas, né, como verdadeira. Enfim, embarcamos nessa e rompemos de vez e tal. Aí aqueles meus vídeos, né, que volta e meia ressurgem, eu xingando Bolsonaro e tal, aquelas coisas, foi dentro daquele contexto. Passa um tempo e aí vem o vídeo das reuniões, né, da reunião ministerial, o vídeo da reunião em si. Que vazou. Que teria, em tese, onde ele pediria para intervir na PF. E não tinha. Não tinha pedido de intervenção. Substância. Né? Não tinha nada. Como nenhuma acusação, nunca teve nada, efetivamente. E aí começa uma discussão interna no MBL, iniciada por mim, basicamente, por outras pessoas que não eram porta-vozes, mas estavam lá dentro, dizendo, olha, a gente errou, né? A gente tem que voltar atrás, porque não era isso, né? Não tem substância essa acusação e a gente tem que voltar atrás logo, porque logo mais tem eleição, tal, PT, Lula, não sei o quê.
E o Renan, que é quem manda efetivamente no MBL, foi muito contra isso. Ele disse, olha, não, a partir de agora a gente é a direita anti-bolsonarista, não importa se era verdade, se não era. Agora a gente já criou essa personalidade para o movimento, tem que continuar assim. E essa discussão foi por meses, para não dizer anos, né? Porque foi quase 1 ano e meio, né? Tentando fazer esse movimento e não dava certo. Aí chegou um momento que eu falei, não dá mais, porque eu não consigo ficar reforçando um posicionamento que eu não me sinto confortável, não acredito mais. E aí foi quando eu saí do MBL. Aí inventamos uma desculpa, uma nota, porque não queria dar a impressão que o movimento estava rachando. E aí até por conta disso eu fui pro Novo na época, né? E aí passou um tempo, vem as eleições de 2022, conforme foi afunilando, eu até defendi dentro do Novo que a gente não tivesse uma candidatura própria, né? E apoiasse o Bolsonaro para que a gente pudesse efetivamente tentar, já no primeiro turno, resolver o problema. Não foi, o Novo foi com uma candidatura própria, mas aí veio o segundo turno e eu fui apoiar o Bolsonaro. Bom, posto isso, eu não tinha ido pro PL, né? Mas eu já tinha apoiado o Bolsonaro, tinha passado as eleições, etc e tal. Até porque eu achava que o Bolsonaro jamais, em hipótese alguma, fosse me receber por conta das minhas críticas que tinham sido absolutamente desproporcionais e tudo mais. Só que eu tinha um dever com o meu público, né? Que era explicar isso e me desculpar publicamente por tudo que eu tinha dito e tal. E fiz isso na Jovem Pan algumas vezes, né? Primeira vez acho que foi no Pânico, inclusive. E aí chegou no Bolsonaro isso. E aí começa a nossa reaproximação, até que eu decido, junto com o Pavanato, me filiar no PL. E aí fiz o meu último grande pedido de desculpas diante do próprio Bolsonaro, né? Reconhecendo esses erros, mas, acima de tudo, agradecendo ele pela grandeza de me receber de volta. Porque eu não sei se no lugar dele eu teria feito mesmo. Então, assim, foi de um negócio... Foi de uma humildade muito grande ele ter feito isso. E não foi só comigo, né? O próprio Moro, ele acabou recebendo de volta. Não, e mais do que receber de volta, né? Ele fez o nosso evento de filiação. É verdade. Né? Ele veio no nosso evento de filiação. Que é absolutamente improvável, né? Um ex-presidente da República numa filiação de um vereador. Uma coisa que eu quero explicar, assim, para as pessoas. Tipo, pensa comigo. Quando surgem os movimentos ali de direita pelo impeachment da Dilma, quais alternativas existiam para você se engajar politicamente e derrubar a Dilma? Quais alternativas tinham? Existia o Vem Pra Rua e o MBL, basicamente. Sim, você tinha o MBL. O MBL, ele era o movimento que tinha mais conteúdo ideológico. Então, eu, jovem, que queria um pouco mais de profundidade, algum conteúdo ali de leitura, etc., eu enxerguei no MBL um movimento mais jovem e com mais conteúdo ideológico. Então, eu falei, pô, vou pro MBL. Era a alternativa que tinha. Era o que tinha, Era né? o surgimento da direita. A partir do momento que você começa a transitar ali dentro, você tá dentro de um grupo político, quem vai te influenciar são os formadores de opinião daquele grupo. Então, você tem uma zona, você tá dentro de uma caixa, dentro de uma zona de influência. Então, essa zona de influência, ela vai determinar a sua forma de pensar. Ela vai influenciar. E muitas vezes ela te cega para enxergar, até às vezes, algumas obviedades que estão fora do seu campo de visão. E a gente ficou muito, muito tempo dentro dessa caixa. Quando a gente sai do movimento, ainda tem um momento de desintoxicação, porque ainda as nossas zonas de influência eram as mesmas. Tanto que a gente vai pro Novo... Você também foi do movimento? Fui. Mas eu só me tornei figura pública quando saí de lá. Uhum. Só que saí de lá, a gente foi pro Novo e ainda tinha um pouco da influência da galera que a gente seguia ali, etc. E a gente ainda insiste em alguns erros e a gente tem esse processo de... E, pô, a gente quebrou a bolha, saiu do MBL e começam a vir conteúdos de outras pessoas, né? Sim. Então, pô, o Bolsonaro, ele não comprou vacina. Aí a gente vai ver, pô, mas o contrato da Pfizer era bizarro. O Congresso tinha aprovado pra ele poder comprar ou ele estaria cometendo crime de responsabilidade? Você começa a falar, caramba, isso aqui eu não sabia. Então essas informações vão chegando, você vai vendo que não era bem assim. E daí chega no segundo turno, que é quando a gente, de fato, apoia o Bolsonaro, né? Porque o Novo tinha candidatura, a gente não podia apoiar. No segundo turno a gente pode apoiar. A gente já não tinha mais nada a ganhar com isso. E o Bolsonaro, a gente apoia o Bolsonaro porque a gente fala, entre Lula e Bolsonaro, obviamente Bolsonaro. A gente entrou na política pra derrubar o PT, eu não vou ser omisso na hora que o PT tá tentando voltar. Eu não vou ser omisso. E nesse momento a gente enxerga o mal, assim, do que a gente fazia. Porque, pô, você tava no movimento que nos 45 do segundo tempo, ele opta por ficar omisso em um momento que o Brasil mais precisa. Aí a gente percebe, pô, não tem como. E vocês acham que o Bolsonaro ele fez bem pra direita, assim? Que ele era
sei lá, a melhor opção, ou que ele era a melhor opção naquele determinada talvez conjuntura. A única? Como é que vocês veem a figura? O que vocês enxergam do governo Bolsonaro? Olha, hoje olhando em retrospectiva, eu acho que realmente era a única figura. E eu tenho medo até de 2026 com ele inelegível, né? Porque eu não sei o quanto disso é transferível. Porque eu acho que tem muita coisa que é dele mesmo, da personalidade dele. Mais do legado, assim, dele pra direita, por esse movimento da direita como um todo até, entendeu? Entendi. Eu acho que assim... o Bolsonaro fez com que a direita crescesse para um público que a gente tentou durante muito tempo e não conseguiu, que é a massa, né? Esse discurso ele não chegava lá. Então acho que essa contribuição ela é extremamente positiva. Tanto é que hoje em dia minha família, né, minha família é bem pobre, é humilde, e a família inteira sempre votou no Lula, no PT, etc. Não havia uma divisão. Esses aqui votam no PSDB, esses aqui votam no PT. Não tinha isso. Era só Lula, Lula, Lula. E boa parte deles vivem no interior da Bahia, que é um estado bem petista e tudo mais. E quando eu comecei a militar, impeachment da Dilma, falar que eu era de direita, eles não entendiam isso, né? Na cabeça deles olha lá, né, o Fernando, filho da Maria, né, minha mãe. Tá perdido. Fernando, filho coitado. da Maria tá defendendo os ricos. Tá defendendo os ricos, foi do lado dos ricos. Ai, como é que cabeça esse menino e tal. Então, quando vem o Bolsonaro... O lance da luta em de 2018, classe ali. Exatamente. Então, quando vem o Bolsonaro em 2018... Eu não sei explicar como isso aconteceu. A família rachou. Assim. Eles ainda se conversam. Não é daquelas famílias que ninguém se conversa, não. Eles ainda se conversam. Mas politicamente rachou. Então hoje tem pessoas lá que defendem com afinco o Bolsonaro e militam contra a ideologia de gênero. Eles sabem o que é ideologia de gênero. Olha só. E entendem o conceito de liberdade econômica, de diminuição de impostos. Quer dizer, e mesmo assim, eles não voltaram para a escola. Sim. A maioria deles ainda são analfabetos, mas entendem conceitos que para o nível de ensino deles é complexo, né? Chegou lá, né? Exatamente. E isso aconteceu única e exclusivamente por causa do Bolsonaro. Então eu acho que quaisquer consequências negativas que ele possa ter deixado para a direita ficam suplantados diante dos benefícios. Uhum. Mas você sabe que tem uma explicação para isso, né? Você tem o Lula e o PT, etc. Eles sempre tocaram os mais pobres por meio da questão econômica. Então, as pessoas em vulnerabilidade, eles davam auxílios, assistência, etc. E as pessoas passavam a ser fiéis. O Bolsonaro, ele toca o mesmo grupo de pessoas, mas por outro aspecto, que é o aspecto emocional, o aspecto dos afetos e da moralidade. Então você você vai numa comunidade, você vai ter duas coisas lá, você vai ter um bar e você vai ter uma Assembleia de Deus. Você tem sempre uma igreja evangélica, e sempre tem alguém religioso ali naquele meio, né? Então, essas pessoas religiosas, essas pautas mais morais da esquerda, de desconstrução da família, de desconstrução de gênero, etc., pauta de droga. Essas pautas, quando você chega nessa comunidade mais religiosa e... Não bate. É um choque. E quando o Bolsonaro, ele falava o que ele falava, ele estava dando voz para as pessoas. Não só dando voz, ele falava como essas pessoas gostariam de falar. De forma autêntica, sem se preocupar em tá engomadinho, falando certo. O microfone na altura certa aqui pra falar, igual o Dória, né? Fica aqui, parece um robô. Não, o Bolsonaro não tinha preocupação nenhuma nisso. Ele falava o que ele pensava. E as pessoas Contra a bandidolatria também. Contra a bandidolatria. Né? Porque a galera morava em favela, não sei o quê, e, um traficante ali na porta de casa. O trabalhador trabalhou, suou pra comprar um celular, vem lá o vagabundo, toma o celular, daí a esquerda defende. Aí começou a ver o Bolsonaro falar contra. Ele falou, eu acho que eu concordo com esse cara. Então ele tocou as mesmas pessoas usando discursos e aspectos distintos, né? E as pessoas passaram a ser fiéis a ele por conta dessa autenticidade dele em representar esses princípios, que são os princípios da maioria. E o Enéas Carneiro, isso é um negócio legal de lembrar. O aspecto econômico do Enéas eu não concordo muito, assim. Acho que ele tinha uma visão muito nacionalista e a ponto de ser estatista. Mas ele, no aspecto moral, era exatamente o que a gente tende a dizer, né? E o Enéas, ele falava uma coisa: se eu tivesse tempo de TV, eu ia ganhar no primeiro turno. Ele falava isso. Porque ele tinha a dimensão de que os valores que aquelas pessoas tinham eram os mesmos que os deles. Só que ele não tinha tempo de TV, o sistema isolava ele, então as pessoas não tinham conhecimento de quem era ele. Sim. Ele era marginalizado. É um bufão ali, ó. Tá falando bobagem. Tá doidão. Quando vem as redes sociais, que é aquilo que a gente falou lá no começo,
uma pessoa que é mais ou menos parecida que é o Bolsonaro, com o Enéas, ele teve a projeção que ele precisava. E as pessoas se identificaram com ele. Ele é no Super Pop. Exatamente. A Luciana Casos de família. Exatamente. E tem um aspecto interessante nisso que ele falou, que aí eu tava pensando da minha família que vive lá na Bahia, né? Dois aspectos interessantes que pegaram muito eles. Primeiro, negócio de invasão de terra. Lá tinha muito essa questão de invasão de terra. Claro, minha família não é rica, então eles não têm grandes propriedades. Mas o que sempre incomodava eles? O fato de eles terem trabalhado para comprar um terreno, construir uma casa. Quer dizer, foi uma luta de anos para conseguir morar. E aí chegava lá um grupo de negro com um boné vermelho, camiseta vermelha, invadia a terra, ia construindo uns barracos e ia ficando por isso mesmo. Quer dizer, era tudo muito, muito fácil, né? E isso incomodava eles profundamente. O Bolsonaro combatendo isso, acho que também acabou tocando isso. O segundo, a questão da posse de arma, porque a polícia lá é um negócio assim, quase você nunca vê, porque eles vivem realmente no interior e distante do centro urbano, né? Na área rural mesmo. Então, se alguém invade a sua casa, ou vai te roubar, ou vai tentar cometer algum estupro, alguma coisa, você não tem meios de até chamar a polícia. Chegar. Exatamente. Então, essa coisa da posse de arma como um meio de legítima defesa também acabou tocando muito. Então, eram coisas que o PT não falava, não era um debate nos meios comuns de comunicação. E aí, quando vem a rede social, quando vem o Bolsonaro, passa a ser tema e eles passam a despertar também para esses assuntos. Pois é, como é que vocês estão enxergando aqui para frente? Porque você estava falando dessa questão da transferência de votos, né? Que é algo difícil, porque não está centrado no PL. Até, não lembro quem que a gente entrevistou, que falou assim, cara, se o Bolsonaro se filiasse ao PT, as pessoas votariam do mesmo jeito, porque elas não votam no partido, elas votam nas pessoas. No Brasil tem essa tradição, né? Ainda mais quando a figura é menos polida, assim, é menos Tarcísio e tal, e é mais despida, digamos assim, como são as figuras do Lula e do Bolsonaro. Como é que vocês veem essa questão da transferência dos votos se ele permanecer inelegível para as próximas eleições? Eu acho que ele ainda conseguiria transferir boa parte, até porque teve candidatos, por exemplo, Tarcísio, não tem nada a ver com o perfil do Bolsonaro, né, mas captou boa parte dos votos. O próprio Marcos Pontes, que tem um perfil bem low profile, né? Bem tranquilo, etc. Foi eleito senador aqui. Então, assim, acho que consegue transferir. Agora, a grande questão é, a nível de Brasil, o candidato que ele vai apoiar, não basta ter o carimbo, este daqui tem um apoio do Bolsonaro. O modo dele falar precisa se comunicar com essas mesmas pessoas, né? O eleitor, ele precisa sentir a vontade de ir para a urna. E eu não sei se as opções que estão sobre a mesa conseguem fazer isso. Eu não sei se o Tarcísio conseguiria ter esse discurso, ou se o Caiado, né? Começaram a falar do Caiado agora, se o Caiado teria isso. Acho que talvez a Michelle tivesse um pouco disso, né? Ontem, né? Até por conta da experiência com a igreja, a forma dela falar, acho que toca um pouco mais o público. Mas você acha que ela toparia? Então, essa é a grande questão, não sei também, né? E o próprio Bolsonaro já disse algumas vezes que não sabe se essa seria a melhor alternativa, né? Porque precisa ter uma experiência, não é qualquer cargo e tudo mais. E os ataques, né, seriam muito fortes, tanto na campanha quanto após assumir o cargo. Então tem todas essas variáveis que acho que acabam preocupando aí um pouco o futuro da direita. Ou seja, estamos no momento... Mas eu acho que assim... A gente vai jogar muito mais com os erros do nosso adversário do que o contrário. Quando você tá num governo, no executivo, você é vidraça, né? Então, antes quem atirava pedra era a esquerda, né? Agora tá na nossa vez de expor os podres deles. Sim. E você tem um adversário que, assim, qualquer pessoa ali, hoje em dia, eu acho que disputando uma eleição contra o Lula, do jeito que as coisas estão ficando e vão piorar, a tendência é piorar, você vê que o cara estourou as contas públicas. No médio e longo prazo, isso aí vai ferrar a nossa economia. Então, essa situação negativa, qualquer pessoa contra o Lula, ela já vai ter uma vantagem. Com o apoio do Bolsonaro, que é a maior liderança carismática da história do país, assim, você olha Vargas. Vargas mobilizava muita gente. Será que ele mobilizava mais que o Bolsonaro? Duvido muito. Lula mobilizou muita gente. Hoje em dia não mobiliza mais ninguém. Não tem que sempre sair pelos fundos, né? Mas nunca mobilizou mais que o Bolsonaro. Eu acho que eu já tenho uma visão mais otimista, né? Ainda torço e acho que não é impossível o Bolsonaro ficar elegível novamente, porque a maré muda. Mas, mesmo que ele não fique, eu tenho uma visão mais otimista. Eu acho que a união dele, da popularidade dele, com
uma outra figura ali que tenha no mínimo respeito do eleitorado de direita contra o Lula, eu acho que nós temos uma chance de voltar. Eu queria falar um pouquinho do trabalho de vocês, assim, também na rua, né? Você estava comentando, o Pavanato, no início, quando você se filiou, não sei lá, ao MBL na época, né, e tal, que era um único movimento, né? Você tinha o Vem Pra Rua, aquela coisa toda, né? E era um dos pouquíssimos movimentos ali contra o impeachment, que levantavam mesmo as bandeiras e a galera e tal. O que foi, de fato, muito importante, né? Pra gente conseguir aquilo, pra isso se dar, essas coisas políticas acontecerem, né? E eu lembro, por exemplo, no início também, né? O Mamãe Falei, quando ele surge fazendo aquele trabalho de rua, dando a cara a tapa lá, né, e entrevistando os esquerdistas, assim. Ele capitaneou esse movimento, assim, que hoje a gente vê pessoas como você, né, outras pessoas, outros influencers jovens e tal, que vão nas ruas e perguntam, né, dão a cara a tapa, tomam porrada, inclusive, né, e mostram essa situação. Como é que você enxerga esse movimento? Isso está crescendo, as pessoas te perguntam, te param para falar, caraca, ó, isso aí, porque são virais, são vídeos virais, mas assim, você sente que esse movimento está crescendo? Como é que você começou com isso? Como é que qual foi o teu primeiro vídeo, aquela ideia? Cara, eu vou fazer isso mesmo, eu olhei para isso, isso é um negócio que, tipo, eu quero mostrar mais. Eu tento ter variar um pouco o conteúdo, não ter só um tipo de conteúdo, né? Mas esses questionamentos mais intensos, assim, a figura de esquerda, eles foram os primeiros métodos ali que eu encontrei para furar a bolha. É importante dizer que, tipo, o Arthur, ele não inventou a roda, né? O que ele fez foi levar a um extremo maior o que, por exemplo, o CQC já fazia. Que era aquele questionamento direto a políticos, figuras de esquerda. Eles iam lá, constrangiam ali as pessoas fazendo as perguntas. Bom. Esse movimento é genial. americano também. Pois é, então isso já vem de longe. Ele pegou e começou a aplicar isso. E isso nada mais é do que o jornalismo. Você dá o nome que você quiser, cara. Pode chamar, pode querer menosprezar, etc. O que a gente faz hoje, fazendo esses questionamentos, é o que a imprensa não faz e deveria estar fazendo. É o que a imprensa, na época do regime militar, o jornalista ia lá, metia o microfone na cara do presidente. Hoje em dia, você não vê jornalista fazendo isso. O jornalista tem medo do governo. Então, o que nós fazemos é exatamente o trabalho que o jornalista devia fazer e não faz. Que é o trabalho de entrevistar, de questionar as falhas de pensamento, mostrar os problemas no raciocínio dos nossos adversários. E isso tem se popularizado, obviamente. Muita gente tem ganhado confiança para fazer esse tipo de questionamento. Mas a gente tem que tomar cuidado também, porque isso pode projetar pessoas que muitas vezes elas só fazem isso, que às vezes usam um modelo ali que já é um modelo simples de se fazer, mas que não necessariamente estão totalmente alinhadas com o pensamento daquele eleitorado. Ou preparadas também, né? Falta a pessoa para fazer um questionamento desse, ela não precisa ter muito preparo. Sim. Tanto é que a maioria das pessoas que fazem esse tipo de viral, você não vê elas se expondo em um debate, por exemplo. Exato. Que é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de botar... Se prepara aí pra debater comigo, eu vou me preparar daqui e a gente vai expor as nossas ideias. Mas que como o vídeo também é tudo editado, você não vai mostrar a parte que, sei lá, o esquerdista é um cara mais... Exato. O cara que te deu o cara te deu uma... Eita, ficou ali, não sei o que responder, entendeu? Exatamente. Isso aí, né? Exatamente. Então tem que alertar também as pessoas pra elas não caírem em qualquer produto. Então se você receber um vídeo, achou legal? Pesquisa quem é o cara, vê o que ele fala, vê de qual movimento ele é. Porque às vezes é de um movimento que ele não tá identificando ali. Então tá vindo o eleitor bolsonarista, mas o cara não gosta do Bolsonaro. Como é que é isso, entendeu? Então é importante o eleitor ter essa dimensão. E você perguntou qual foi a primeira vez que eu fiz isso, né? O primeiro vídeo que eu acho que deu uma estourada é um vídeo que eu tenho problema até hoje com ele. Que foi, tava tendo um debate aberto na PUC sobre... Tava tendo um debate aberto na PUC sobre violência política de gênero. Até então eu falei, violência de gênero. Até fiquei meio sem entender o que era. Isso foi quando? Cara, faz um tempo já, hein? Foi antes da última eleição. 21, eu acho. Foi antes do período eleitoral da última eleição. Aí eu vi que ia ter esse debate, ia estar lá algumas figuras de esquerda famosas, né? Tinha lá Manuela Dávila, Isa Pena. Eu falei, que legal. Vou participar desse evento. É um debate, né? É aberto ao público, então eu vou lá botar minhas ideias. Eu vi esse vídeo. Então, eu acho que eu vi também. Eu tô tentando puxar da memória aqui. Esse vídeo é muito bom. E daí eu cheguei lá. Primeiro, esperei o evento acabar, né? Mas fui nos arredores da faculdade, conversei com alguns alunos que estavam participando do evento. Majoritariamente feministas e apoiadores do feminismo, né? Entrevistei homens, mulheres lá. Fiz minhas perguntas e tal. E chegou no final, eu esperei o momento certo, pedi pra conversar com a Manuela Dávila e perguntei pra ela, Manuela, você é comunista,
mas seu livro tá custando R$40. Você acha que a mulher pobre consegue comprar esse livro? Aí ela ficou louca, me ofendeu lá, me xingou tal, e saiu emburrada. E tudo isso depois que já tinha acabado o evento. O que aconteceu? Aquele evento, na verdade, era um evento para promover uma lei que tinha andado, que era uma lei sobre violência de gênero. E eu nem sabia que tinha a ver com essa lei. Violência política de Violência política de gênero. Que violência política de gênero? Esse é o problema. O conteúdo da lei, ele é bem genérico, assim, dá margem para você... Pô, eu não gostei... Você questionar uma mulher, esse projeto dá margem pra ela te processar. Só que, por curiosidade, só os processos de esquerda andam. O que acontece? Essa lei, ela é genérica, mas foi ficando mais tipificado que violência de gênero é basicamente você... A política tá discursando, você vai lá e corta o microfone dela. Isso é violência de gênero. Por ela ser mulher, ela tem uma lei específica que vai proteger ela disso. Tentar impedir o exercício. Tipo assim, se você impedir o exercício de uma mulher, de uma política, de uma figura, uma candidata ou de uma política eleita, de expressar as ideias dela em algum espaço, você tá cometendo violência de gênero. E se for homem? Não, aí não. Não, é só mulher. É bizarro. A lei é bizarra. De gênero feminino, entendi. Mas mesmo nessa lei bizarra, olha que bizarro. Mesmo nessa lei bizarra, eu teria que ter interrompido, impedido ela de falar exatamente o contrário. Eu perguntei e deixei ela falar o que ela queria falar depois de um evento que já tinha acabado. E ela me processou por isso. O processo andou. Eu, hoje em dia, sou réu, criminal e eleitoral. Então, ou seja, eu posso ser preso e ficar inelegível por ter feito uma pergunta para uma figura pública de esquerda, que nem era candidata e foi fora do período eleitoral. Então, eu tô na justiça eleitoral tendo sido fora do período eleitoral. Que loucura. Bizarro. Que isso? Não, Bizarro. E eu vi o vídeo, não é ofensivo. Não tem. Ele é provocativo, mas ele não é ofensivo. Não, exato, é um trabalho que eu falo, é um trabalho jornalístico, você não pode perguntar. É mais. Exatamente. Não, e outra coisa, que tipo de Deus casta intocada é essa de político que não pode sofrer uma provocação de um cidadão? Sim. Pô, que é isso? E você vê, uma que loucura. as pessoas defendem as mesmas coisas e elas não percebem o que elas estão fazendo, né? Violência política de gênero. Quer dizer que você tá criando uma lei pra proteger político de questionamento? Sim, Tipo, você paga o salário dele. E mesmo na lei, o que eu fiz não se enquadra e elas estão usando isso pra me perseguir. Por quê? Elas viram que, é uma figura política que tem uma projeção, pode ser relevante, então vamos cortar pela raiz. Sim. Vamos calar a boca dele e impedir ele de falar. E daí, no processo, no depoimento, etc., isso mais pra frente, depois que andar o processo, eu posso até divulgar um pouco do que aconteceu lá. Mas assim, houve mentiras explícitas. Ainda tá rolando isso aí. Tá rolando. Eu tive que Pra você ter uma ideia, quando eu recebi a notícia, denunciaram para violência política de gênero. Falei, bobagem essa história, né? Vão investigar um tempinho, depois arquivo. Aí investigou em nada de arquivar. O quê? Aí depois, Aí chega no Ministério Público, aí quando pensa que não, o Ministério Público apresenta a denúncia. Oxi, como assim? Mas o juiz não vai aceitar essa denúncia. Aí passa um tempo, o juiz aceita a denúncia. Eu falo, não, mas vai acabar rápido. Tá rolando. Tá rolando, cara. E isso é bizarro. Tipo assim, eu não fiz nada. Eu questionei uma política, uma figura pública. Eu já tive a oportunidade de depor. Não vai falar demais aí. Não vou falar demais. É só assim... As próprias testemunhas retiram no depoimento, assim, é evidente. Isso tá evidente e mais pra frente eu vou tornar público. E tá agora pra minhas alegações finais. Em breve vai ter a primeira sentença da primeira instância. E eu vou divulgar pra você. Espero e confio que o juiz vai ser um juiz realmente imparcial e que vai julgar os fatos. Porque, assim, na audiência ficou evidente. As alegações finais são orais ou escritas? Escritas. A minha eu já fiz o meu discurso lá. Tá. Já ficou, né? Já. Caramba, aí você vê, louco, olha né? aqui. Não, você vê, corrupto no Brasil, o processo não anda. O traficante não anda, o traficante é solto e recebe tudo de volta. Agora, se eu questionar uma política, aí meu processo anda, eu posso ficar inelegível e posso ser preso. Mas não é uma política, é uma política de um lado. De um lado. Porque se fosse do outro lado, esse problema não estaria Agora, esse tipo de trabalho, por exemplo, na rua, eu penso que fica mais difícil para vocês fazerem a partir do momento que vocês são figuras conhecidas, né? Você não consegue mais agora ir num manifestação eu chego e já apanho na frente do MASP aqui, porque todo mundo já sabe quem é você. Não, eu chego já. A última vez foi numa manifestação pró-Hamas. Olha que bizarro. A galera usando camiseta de grupo terrorista. Eu fui no meio da manifestação. Aí a gente só saiu de lá na hora que começaram a acender umas tochas lá com fogo. Eu falei... Cara, fogo nos racistas. Literalmente. Mas assim, o nível ali, o cara ameaçando eu de morte mesmo. Sei. O cara no vídeo assim, eu mostro lá. O cara me ameaçando de morte. Então,
É um trabalho arriscado, eu acho que é um trabalho importante, fica mais difícil de você fazer, mas também tem a pessoa que quer participar. Já teve muita esquerdista assim, que eu tô na rua, o esquerdista me olha lá e fala, é o Pavanato, e ele quer discutir comigo. Isso é legal também, né? Mas já aconteceu também do esquerdista vir, tomar uma sova, né? Eu soltar um monte de argumento lá, e daí depois ele se arrepender e falou, por favor, não posta o meu vídeo. Aí você posta. Não, não posto. Você não Quando posta. a pessoa pede pra não postar, eu não posto. Pra não dar problema depois e tal. Então, assim... Porque ele falou de um processo, né? Mas isso tem uma coleção. Mas isso é uma loucura agora. Agora tu me botou uma pulga atrás da orelha, porque, pô, você chega e faz um monte de pergunta. Aí tu vê que o cara se embanana. Ele fica meio de otário. Fica de otário no vídeo. Sim. Todo mundo vai falar, lá, o cara é burro, não sabe nem responder. Aí o cara ainda aceita que você poste o vídeo, tipo assim, ele, cara, tudo bem, posta aí. Às vezes ele não lembra de pedir pra não postar, né? Tipo, porque não necessariamente você precisa perguntar se, posso postar ou não, mas se o cara falar... eu ganhei um processo, inclusive, nesse sentido, assim, que é o consentimento tácito, né? Você não tem como forçar uma pessoa a dar uma entrevista pra você. Ela tá falando porque ela quer, você tá perguntando, a câmera tá na frente dela, ela sabe que ela tá dando a entrevista. Então, assim, se ela aceita, dá a entrevista. Aí você postou, ela não pediu pra não postar. Pô, consentiu, ela deixou que acontecesse. Mas ela não pode depois recorrer, tipo, falar, então, tá usando a minha imagem contra a minha vontade. Eu ganhei um processo desse. Eu ganhei um processo desse por consentimento tácito. Tipo, a pessoa consentiu. É impossível você obrigar alguém a dar uma entrevista pra você. Aí o juiz falou assim, beleza, se a pessoa não quer mais que esteja no ar, beleza, você pode até tirar. Mas assim, você não tem que pagar nada por conta disso. O que mais me ferrou mesmo foi o negócio da Manuela. Que eles meteram essa lei no meio, etc. Até porque, pensa comigo, um jornalista da Globo, na frente de um estádio de futebol, ele mete o microfone e pergunta pra alguém lá. Ele não pode mais fazer essas entrevistas? Por que ele vai ser processado se o cara depois se arrepender da imagem dele ter aparecido? Não faz sentido. Você acaba com o jornalismo, né? Se você impedir as pessoas de entrevistarem. Olha, deixa eu te perguntar uma coisa. No cenário atual em que a gente tá, você acredita pelo menos nos próximos anos, na ideia de uma terceira via, terceira alternativa, ou isso é conversa? Não, eu caí nesse papo aí. já tive meu momento de terceira via aí, né? 2022, início de 2022, eu acreditava que seria o melhor caminho. Mas eu acho que as eleições de 2022 elas foram muito claras nesse sentido, né? Eu até falei, o pessoal do Novo não gostou muito do que eu falei, mas eu acho que quem insistiu na terceira via em 2022, no primeiro turno, e aí eu me coloco entre esses, tava embebecido pela própria arrogância e pela própria soberba. Porque era uma incapacidade de enxergar o que o povo estava dizendo. Era uma coisa do tipo, não, o povo não sabe de nada. Na hora H, a gente vai mostrar para ele, nós vamos iluminá-los com a nossa terceira via aqui. Não era. As pessoas estavam dizendo de forma muito clara, olha, nós não queremos pessoas mornas. Ou você é um, ou você é outro. E quem não estiver em nenhum dos lados vai ser atropelado. Tanto que eu fui atropelado com gosto nas eleições de 2022, justamente porque o primeiro turno eu fiquei naquela coisa de nem lá, nem cá, etc. Por mais que já tivesse, naquela época, me aproximando do Bolsonaro, mas como eu não podia apoiá-lo, né, já que o Novo tinha um candidato próprio, acabei sendo atropelado. Então, acho que a terceira via é, na verdade, uma arrogância de uma elite que acha que esta polarização é uma coisa baixa, né? Uma não coisa vou de sujar quinta. meus pezinhos nessa lama. Não vou, né? O Bolsonaro fala palavrão. Olha que mais horrível. Fala palavrão. Então, eu acho que é muito dessa coisa dessa elite meio Paulo Leman, assim, Luciano Huck, essa coisa toda. E esse povo, evidentemente, não entende de Brasil, não entende brasileiro e não entendeu ainda o que os brasileiros querem. Eu acho que a gente vai ficar muito tempo ainda nessa polarização e, como a gente já disse no começo, acho que o resultado dessa polarização acho que é muito mais positivo do que negativo. O esquerdismo é sempre assim, né? O cara que nunca frequentou uma escola pública, mas defende que a escola pública no Brasil é de qualidade. O cara nunca foi no SUS, nunca precisou ficar na fila do SUS. Mas ele defende que o SUS, jura que o SUS é o melhor sistema de saúde do mundo. Defende o MST, nunca comeu um arroz orgânico, nunca foi num assentamento.
entrou numa barraca lá, nunca viu nada. Defende feminismo, ideologia de gênero, mas é com o filho dos outros, é a família dos outros. Aí depois, no fim, arruma um marido e tem uma família tradicional. Mas não vai mutilar o próprio filho. Pois é. Ô, meninos, exatamente. a gente já tá quase se direcionando ali pro final, mas eu quero perguntar uma coisa antes pra vocês, que não tem nada a ver com política. Eu queria saber um pouquinho de vocês no off, porque toda aparição pública de vocês é pra falar de política, coisa que eu acho muito boa e tudo mais, mas você tem uma vida fora dali, né? Desligou a câmera, a vida continua. Primeiro, eu quero saber se vocês namoram. Esse aqui tá quase casando já. Tá quase casando? Exatamente. É só falta coragem de pedir a mulher em casamento. Isso que eu ia falar, tá fazendo uma aliança aí, né? Não, eu pretendo... graças a Deus, eu arrumei uma pessoa boa pra mim. Espero mais pra frente aí conseguir ter uma família também, né? E o que eu faço no off? Posso falar em geral? Pode. Bom, eu gosto muito de ler, então eu tenho o hábito de leitura. Acho que é uma coisa que me desestressa muito. Já aproveita e indica aí uns 3 livros. Uns 3 livros? Pro jovem da política hoje. Só vai indicar livro chato. Você vai ter... Eu vou querer essas dicas de livros legais. Fica quietinho aqui. Então, vou indicar. Eu já disse um do Roger Scruton, vou citar outro, que é O que é Conservadorismo. Que é quase o mesmo nome, mas não é o mesmo livro. Cristianismo Puro e Simples, que não é necessariamente de direita, mas foi o melhor livro que eu já li na minha vida. Muito bom. E Livre para Escolher, do Milton Friedman, para quem quer entender mais de economia. Não concordo com tudo que tem no livro, mas ele dá um panorama bem amplo da economia. E além da leitura, para desestressar, atualmente tenho praticado boxe. Então, que eu tô lutando boxe. Ele vai precisar na rua em algum momento. Pois é. Mas assim, agora eu falava assim, agora eu vou treinar boxe pra não apanhar mais na rua. Agora eu tô apanhando no treino e na rua. Então, Você gosta de filme, cinema, seriado? Olha, eu gostava bastante, mas hoje assisto bem menos por falta de tempo. Mas eu gostava muito, principalmente filmes de máfia, assim. Família Soprano, uma série de máfia famosa. O Poderoso Chefão, Os Bons Companheiros. Que legal. E você, Holiday? O irlandês bom pra caramba. Quero saber, quem é Holiday fora das câmeras e dos microfones? Bom, eu não tô namorando. Na verdade, tô tentando me recuperar de um pé na bunda que eu levei há uns 2 anos. Nossa, uns 2 anos? Pois é, ainda não me recuperei. Foi tenso. Mas continuo firme. E mudei a minha vida completamente, né? Porque entrei num curso de medicina ainda no mandato, que é uma loucura. Realmente. Tem dias que é tempo integral, tem dias que é meio período, etc. Aí tem que faltar na aula pra ir na sessão. Mas sempre quis fazer. Etc. Mas sempre foi o meu sonho, né? Muito antes da política. Inclusive, naquela época que eu comecei a discutir com professores, né? Meu sonho era fazer medicina. Eu estava estudando para isso. Só que aí a política se sobrepôs. E agora acho que chegou o momento de fazer e dar uma pausa na política, pelo menos. Então a rotina tá uma loucura. Mas ainda assim, aos finais de semana, eu sou um pouco menos caseiro do que ele. Então vou para um barzinho aqui, um barzinho ali, balada nem tanto, que não é minha praia, né? E gosto bastante de assistir seriados e animes. Eu sou muito fã de Naruto e Boruto. Nossa. Olha só, nunca imaginaria. Naruteiro. É o típico nerdola, né? Muito, mas muito fã mesmo. Tô quase pedindo pra ele cantar uma música em japonês. Muito, muito fã mesmo de Harry Potter. Já li e reli os livros várias vezes. Assisti e reassisti os filmes. E deixa eu ver o que mais. Acho que é basicamente isso, né? Pô, fala agora 3 livros muito melhores que o Pavanato, então. Eu vou fugir um pouco dessa coisa de livros de direita aqui, que sempre fica na mesma. Eu vou trazer alguns livros que eu acho interessantes até para entender um pouco de história do Brasil, né? Um deles é de um jornalista que pesquisa muito o Supremo Tribunal Federal. Obviamente, ele não é de direita, mas do ponto de vista histórico, acho que nos ajuda a entender muito onde nós chegamos, que é Entre Tanques e Togas, do Felipe Recondo. E ele conta a história do STF justamente durante o regime militar, desde do início, ali em 64, até um pouco depois do fim. Isso é o início da Constituição de 88. E dá, naquele livro, pra gente ver um pouco do traçado de como o Supremo foi ganhando muito poder, principalmente a partir da promulgação de 1988, e como era absolutamente insignificante, não só durante o regime, como antes dele também. Então, acho que é um panorama interessante. Um livro que agora eu estou recomendando quase sempre, que é o Casa Grande Senzala, principalmente para a gente entender um pouco mais da formação do Brasil.
E como que a miscigenação é algo muito positivo para o Brasil, porque é algo que a esquerda hoje tenta colocar como algo negativo. E a terceira recomendação é um livro que ainda não está nas prateleiras, mas estará a partir do mês que vem. O autor é um vereador de São Paulo. Que por acaso tá nessa sala. Que legal, você estava escrevendo um livro, Holiday. Exatamente, já terminei, acho que vai estar aí nas livrarias no final de junho, que é Senzala Ideológica, como a esquerda reconstruiu a escravidão no século XXI. E fala justamente sobre como se deu esse processo, né, de você praticamente proibir pessoas negras de terem ideias de direita. E eu faço uma recapitulação da história do Brasil e uma análise crítica sobre o momento político que a gente vive hoje, mas olhando principalmente para essa questão racial. Cara, esse tema é muito bom. Importante, muito bom. E a gente tratar do nosso lado aqui da direita, porque a gente trouxe já, eu sempre falo isso, a Paty Silva, né? E a Geisiane foi de um Rodrigues e a Geisiane. Vocês chegaram a ver? Freitas, sim, cara. Ela é sensacional. O nome do podcast é tipo o Sequestro da Pauta Racial pela Esquerda. Tá aí disponível também, o Conversa Paralela tá no YouTube, vocês assistam depois, é muito bom. É muito bom. E elas falam justamente isso, cara, tipo, ó, as pautas raciais estavam jogadas aí, a esquerda abraçou isso aí, sequestrou essa pauta pra ela, das minorias e tal. E, cara, a direita nunca quis pagar esse resgate, assim, tipo assim, a direita, tipo, beleza, então racismo é coisa de esquerda, não sei o quê e tal. E, cara, tem as pautas justas no meio. Existe racismo, pô, claro que existe, entendeu? Tem gente ruim no mundo, né, cara? Então, tipo assim, tem um monte de coisa ali. Aí tem o que é mimimi, tem o que é exagero, mas tem a parte justa aqui que, cara, a gente não tá falando disso aqui. Exatamente. E aí o jovem negro que tá ali no ensino fundamental, que tá numa faculdade pública, que tá numa escola pública, ele não tem contato com isso e aí ele acaba tipo, então se a esquerda que fala disso e eu sou um negro, então eu sou de esquerda. Eu sei de esquerda, exatamente. Porque ninguém tá falando disso do outro lado, entendeu? Exatamente. Viu muito isso, né? A vida inteira. Já que vocês falaram de coisa cultural, eu lembrei de mais um livro, posso citar? Por favor. É o Nossa Cultura, do Theodore Dalrymple. Sim. Que é um britânico, etc., psiquiatra. E é um livro muito interessante exatamente para entender essa degeneração no aspecto cultural e como que, na verdade, os problemas que a esquerda causam a maior parte dos nossos problemas sociais hoje. Ele mostra, assim, com fatos, com experiências clínicas dele, e que depois a esquerda propõe soluções ainda piores para os problemas que ela mesma causou. Sim. Então é muito bom esse livro. Inclusive, o livro do Milton Friedman, ele era um defensor da liberação das drogas. E o argumento do Theodore Dalrymple no outro livro, Nossa Cultura, foi o melhor argumento que eu vi contra a liberação das drogas. Então, assim, você lê o livro para escolher do Friedman e depois lê o Nossa Cultura, que você vai ter um equilíbrio perfeito. Gente, eu fico de cara com o poder de argumentação do Dalrymple. Eu Muito li o bom. Podres de Mimados. Você já viu aqueles memes engraçados? Eu sublinhando as partes mais importantes do livro. Né? É tudo. Eu tenho esse problema. tem Eu também? destruo meus livros. Eu falo, não, vou marcar. Eu quero marcar só o que é importante, mas tudo parece importante. É importante. Balde marca texto. Meu livro Podres de Mimados tá podre. Porque você faz assim, E o Dalrymple é menos hypado que o Jordan Peterson. Mas ele é tão bom quanto. Assim, concordo. quem não leu o Dalrymple tem que ler, cara. É fantástico. Tem vários, porque ele o é faca Jordan entrou Peterson é também. muito inflamado pra falar. Tem A Vida na também, Sarjeta. né? Sim, maravilhoso. Queridos, muito obrigada Pô, pelo foi bate-papo. excelente, Que né? bom falar Muito com bom. vocês. Muito bom. Foi excelente. Claro, antes, né, um recadinho final pro pessoal verdade. de casa e como as pessoas acham vocês nas redes sociais. Pode começar, Holiday. Perfeito, maravilha, pessoal. Bom, antes de mais nada, acho que nesses momentos que a gente está vivendo, o recado sempre tem que ser de esperança. Eu sei que nós estamos vivendo um momento onde a gente não pode falar tudo, onde parece que a nossa liberdade está sendo sufocada, mas principalmente agora, né, com os acontecimentos recentes nos Estados Unidos, a gente percebe que ainda tem esperança e ainda tem pessoas preocupadas com a nossa liberdade, então não vamos desistir. Me sigam lá, Fernando Holiday, em todas as redes sociais. Holiday é de feriado em inglês mesmo, essa história é longa, depois eu conto. Nem é sobrenome, inclusive. Mas enfim, me sigam lá em todas as redes sociais. E a partir de junho, julho, já vamos ter uma data aí muito em breve, nas melhores livrarias, Senzala Ideológica de Fernando Holiday. Maravilhoso, Muito vai estar bem. aparecendo na tela aí, as redes sociais. E você, Pavanato? Eu vou me dirigir principalmente aos jovens. Você que é jovem, eu vou ter alguns conselhos. Não seja imediatista.
tenha noção de que a luta política ela é uma guerra de ocupação de espaços e ela é uma guerra de longo prazo. Então, como o Nicolas Ferreira diz, e eu repito, não é apenas uma corrida de 10 metros, é uma maratona. Então, esteja preparado para isso. Estude para não ser alguém simplesmente baseado em clichês, em ditames populares. Então, esteja preparado para defender as suas ideias com afinco. E, para além disso, como o Nelson Rodrigues dizia, envelheça. É isso aí. E quem quiser me encontrar nas redes, @Lucas Pavanato em todas as redes. Com certeza. Muito Então, obrigada, Lara. meninos. Um prazer recebê-los Prazer aqui. Foi muito baita bom. papo, né? Baita papo. Foi ótimo. De grande utilidade, eu acho, para abrir o espectro do vendo? pessoal que está nos ouvindo. Obrigada pela companhia, foi meu excelente, querido. Lara, Estamos excelente. muito nacionalistas. Eu entrei nesse papo pensando, pô, o jovem tem que acabar, entendeu? Agora te deu uma E aí, esperança. me deu uma esperança, olha só, Mas você sabe entendeu? por que te deu essa esperança? Ah. Porque eles não são tão jovens assim. Eles já estão muito Lembra aquela música do Chorão, né, com a negra ali, que ele chega e Jovem canta? no Brasil não quer levar Nunca levado a sério. Eu falei, pô, ainda bem, porque você excelente, Lara. Muito bom, A gente muito se vê bom. semana que vem, então. Um beijo pra você. Um beijão. E um beijo pra vocês que estão de lá.